I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Tá legal o áudio, só pra gente ter uma live boa, e tá legal a imagem. Eu dei uma arrumadinha na imagem também, pra não ficar aquele escurão, tá? Tentei arrumar aqui também, então me avisa aí se tá bom. Antes da gente começar o conteúdo, a gente precisa passar o que é pauta, tá? Vamos ver o que o trabalho mais longevo do Brasil vai conseguir fazer com o Fluminense, sabe por quê? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu compartilhar. O Zubeldia caiu. Deixa eu permitir aqui, ó. Zubeldia cai. E Cuca pode cair também. Claro que o Cuca é tipo um lobby de torcida ainda, né? Então não tem nada... Até pesquisei aqui, eu falei, vai que cai os dois, né? Mas não, o Zubeldia caiu há 3 horas atrás. Ou seja, eu não sei nem se isso é positivo, porque a gente sabe que quando troca de técnico dá um chacoalhão. Não dá, né? Vamos lá. Lobão91 falou assim, pela primeira vez eu concordo com a saída do Abel. Veja bem, o cara só hoje, ele concorda com a saída do Abel. Só hoje. O Guilherme vai abordar uma situação aqui, mano, e veja bem, eu não meço qualidade de comunicação por número de seguidores, tá? Eu já trouxe o canal do Guilherme, vou até dar uma dica pro Guilherme mudar as capas dele, que eu acho que vai alcançar mais palmeirense, e esse tipo de canal precisa alcançar mais palmeirense. O Guilherme é formado em comunicação, se eu não me engano, ele fala aqui no vídeo, e é um cara muito inteligente, é um cara que a gente aprende, né? Eu acho que todos nós aqui temos capacidade de aprender uns com os outros, né? E esse cara aqui é um cara que não tem medo de falar o que pensa. Tem uma mina no Twitter, que eu também faço questão de indicar ela para vocês. Vou deixar o print aqui das redes sociais dela, que é a Júlia. Também, outra que vale a pena você seguir, porque não tem medo de falar o que pensa, não fica colocando algumas situações de interesse à frente, porque tem muitos que fazem isso, né? Tem muitos que, tipo, seguram a onda para não criticar e tal, porque tem alguns interesses. Então, eu divulgo o Guilherme aí, divulgo a Júlia, porque eu não vejo esse tipo de interesse, tá? Para quem tá na live não tá vendo o perfil da Júlia, mas para quem vai no vídeo, vai acessar o perfil que eu vou deixar na edição, tá, pessoal? É um vídeo, rapaziada, que eu não vou fazer muita edição. É um vídeo para você assistir como se fosse uma live, tá? Então, no formato de live, como se fosse uma live, porém, a live mesmo é só para quem tá aqui pela manhã. Então, para você que trabalhou o dia inteiro aí, que tá recebendo a notificação, essa galera tá aqui comigo, tá? Essa galera tá aqui comigo, porém, você tá assistindo como um formato de vídeo, tá? Eu vou deixar na disposição aqui, que eu acho que fica melhor, para tanto eu ir falando e tal. E, cara, eu já vou adiantar para vocês. Hoje, se vocês puderem assistir com o tempo, é melhor, porque o vídeo é longo, tá? Então, tanto o vídeo dele é longo, e eu também não vou deixar de falar, porque eu não tô com preguiça aqui, então eu vou falar o que eu penso. E não vou colocar no 1.5, a gente vai nos 40 minutos de vídeo, ou quase isso, tipo, pelo menos eu sei que vai render pra gente... Não vai render 40, vai render 25. Porque depois ele vai entrar numa análise detalhada de partida que a gente já fez. Então, eu acho que aí não vale a pena. Mas todo o enredo aqui e parte do desenvolvimento vale a pena. Aqui pra frente eu prefiro que vocês vão ao vídeo e ver completo, porque pode ser que ele traga até aqui um contraponto. Se você assinou o seu ChatGPT... Pode ser que ele traga até aqui um contraponto, tá, rapaziada? Do que a gente falou em live. Então, dos 27 minutos pra frente, aí vocês podem até comparar o que ele falou com o que a gente falou, enfim, lá no Não Importa o que Digam, na live de intervalo. Bora pro vídeo, rapaziada? Vamos lá, é só pedir para você compartilhar, e quem vem do grupo, tá fechado lá pro pessoal ver que a gente tá em live. Meio-dia eu abro, porque também tem o nosso vídeo às 11, alguma coisa, acho que 11h15 da manhã, devo colocar para esse horário. Depois que a gente acabar a live, acabar o vídeo, eu abro o grupo lá, a gente já debate na hora do almoço, beleza? Só fechei para realmente vocês conseguirem acessar aqui a transmissão, senão ninguém sabe que eu tô ao vivo. Fechou? Ó, tem aí comigo agora, ó, tem pouca gente, ó, tá vendo? Tem o quê? Quantas pessoas? Tem 30 pessoas aí, galera? Tem 90 pessoas. Quem puder compartilhar, agradeço de coração aí, velho. Se puder compartilhar, beleza? Bora lá? Vamos escutar o Guilherme aí.
E à noite tem live, tá? Depois do jogo do Corinthians. Acessível depende também muito do quanto você joga, né? Se não consegue jogar, se impor nem com Cerro Porteño, não importa muito qual que é a chave que a gente pega. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, hypem o vídeo, comentem pra gente discutir nos comentários, me sigam lá no Twitter. Eu vi que tem membros novos do canal, alguns voltaram, alguns novos, acho que o Lucas, né, se tornou membro do canal, eu vi agora antes de entrar. Me manda um e-mail, tá na descrição do canal que eu adiciono você no WhatsApp. Vamos lá, né? Vamos conversar. Eu vou separar aqui em capítulos Posso aproveitar aqui? Pessoal, seja membro desse tipo de canal menor. Amanhã esse cara pode parar de fazer. Sabia? E não é que ele faz pelo dinheiro, tá ligado? Mas assim, se puder, apoia o cara. Apoia. Apoia quem tá começando, mano. Por que eu falo isso? Porque muita gente me apoiou lá no começo. Muita gente. Muita gente mesmo. Eu sou grato de verdade lá no começo. O quanto eu batia, assim, né, cara? 4 vídeos todo dia. 4 vídeos todo dia. Não sei como é que eu conseguia fazer 4 vídeos todo dia. Na verdade, eu sei como eu conseguia fazer. Porque esse Palmeiras da época, trazia jogador um atrás do outro. Lembra? Era uma série de contratações de 2015, 2016. Então me ajudou bastante o começo de canal, a quantidade de contratação que o Palmeiras fazia, a quantidade também de especulação que se tinha, né, com o nome do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha voltado pro mercado. Mas eu peço para vocês assim, cara, nunca pesa, porque o seja membro desse canal não deve ser muito caro para você apoiar, entendeu? Então, se você puder apoiar, cara, porque quantos pararam no meio do caminho, hein, cara? De 16 para cá, de 15 para cá, nossa, quantos pararam? E tem alguns que não pararam, mas quase que pararam, né? Porque você espera uma crítica, você espera uma situação contundente, não vem nada. Então, tipo, é como se tivesse parado, né? Então, ainda quem tá falando, e eu acho que com sinceridade, merece nosso apoio aí. Então, peço aí, se você for membro do meu canal, puder, pelo menos um mês, vai lá, fortalece ele um mês. Se você perceber que isso... Porque vai repercutir, vocês podem ter certeza, vai melhorar o canal. Daqui a pouco, você vai ver. Sempre vai melhorar o canal, se vocês apoiam. Melhora a qualidade de áudio, melhora a qualidade de imagem, melhora o ânimo, porque você tá sendo apoiado, entendeu? Então, se você já me apoiou um dia, pode até tirar o meu apoio um mês e apoia ele aí. Pode, tipo, vou cancelar aí, Fernando, vou ser membro lá no dele, beleza? Vai lá, pode cancelar e ser membro no dele, não tem problema nenhum. Tô pedindo só pra vocês apoiarem ele aí, porque eu acho que é um conteúdo quase único na nossa mídia. Analítico 100%, entendeu? Analítico sem puxação de saco, analítico de fato. Eu acho que vale a pena aí, se você quiser, faz isso aí, eu vou ficar feliz. De verdade, de coração mesmo, se você puder. Eu sei que muita gente não quer cancelar, porque tem lá, tá comigo 15 meses, tá ligado? Aí, tipo, pô, vou cancelar, vai quebrar esse ciclo. Mas pode cancelar, não se apegue a isso, não. Vai lá e transfere o apoio que você tem pra mim. É como se você estivesse dando o apoio pra mim. Você tá transferindo o apoio que você dá pra mim, pra ele. Entendeu? E eu tenho certeza que isso vai repercutir de forma positiva. O vídeo, porque aí cada um vê aquilo que quer, se não quiser ver inteiro, né? Porque eu acho que tem algumas coisas que eu tenho que comentar além do jogo. Primeiro, a gente tem a falência total da torcida do Palmeiras, né? Acho que o último suspiro foi dado, né? Tava respirando por aparelhos e parece que desligaram os aparelhos. Mas não sei se vocês viram a pataquada da Mancha Verde. Eu não acho um problema, né? Isso é bom. Nós somos o oposto em política, isso não me faz não gostar dele. Eu não levo essas coisas, mas nem me importa. Opinião política das pessoas não me importa. Você pode não se ligar. Eu já falei isso milhares de vezes, gente. É só vocês olharem pro meu trabalho. Eu nunca vou deixar de recomendar um cara porque se ele é de esquerda, se ele é liberal, se ele é de direita, não me importa. Não me importa. Isso é idiotice. Pra mim é idiotice. Eu nunca vou deixar de conversar com alguém, de gostar de alguém, porque o cara votou no Lula, ou no Bolsonaro, ou no filho do Bolsonaro. Não me importa, mano. Não sei se vocês acreditam, mas não me importa. O que me importa é as relações pessoais. Não me importa a questão política. Entendeu? Zero. Eu, por exemplo, sou de direita, mas eu apoio várias causas da esquerda. E daí? Se eu vejo que a causa é limpa para ajudar pessoas, eu vou apoiar. Qual o problema? Eu não sou esse... Então, assim, é importante até deixar isso aqui, porque eu sei disso. E sabendo que eu sei disso, e estando do lado oposto dele, e não me importa, o que importa é a pessoa do cara, que é sensacional, entendeu? Não é...
não é lado político. Lado político só tá, na minha opinião, tá? Rapidinho, um pitaco rápido, só tem estragado as nossas relações como pessoa. É exatamente o que eles querem, entendeu? É quase que pra dentro do Palmeiras o amendoim e o passapano. E não tem, tipo assim, o amendoim é de direita e o passapano é de esquerda, ou ao contrário. Não é isso, mas essa divisão é o que o sistema quer. Né? Já que a Mancha falou de sistema é exatamente isso, é dividir as pessoas em pró de continuar no objetivo delas, financeiro. Então eu não caio nessa besteira não, mano. Não importa o que digam, se tiver que ter alguém da esquerda, vai ter, se tiver que ter da direita, vai ter. É igual a Jovem Pan, por exemplo. Jovem Pan, pra mim, ela pensa assim, eu penso igual eles, mano. Pode ter mais da direita, mas se o cara for bom e for de esquerda, nem pensar política, ele tem que estar inserido, cara, porque aqui é futebol. Aqui a gente tá falando de futebol. Então não é de política, sabe? Então, só para deixar essa parada aí, porque eu sei, porque eu já divulguei ele, e queira ou não queira, minha bolha tá do outro lado, e muitas vezes eu já escutei isso. Cara, tira isso da cabeça, irmão. Tira isso da cabeça, porque você tá sendo uma marionete do sistema absurdo, né? Se você coloca isso à frente, com a relação das pessoas, mano, é exatamente o que eles querem, mano. É exatamente o que eles querem, tá? Bora lá, vamos lá, a Jaque fala o seguinte aqui, ou o Jaque, não sei. De 24 para cá, mudou, Fernando. A mesma teimosia de sempre, ramelando nas fases finais e a sensação de cada dia a mais não acompanhar o time do coração. O amigo falou aqui, o Gustagem, o Palmeiras nos une. Eu não concordo totalmente política com o Fernando, mas seus conselhos já fizeram muito mais para mim do que um monte de velho de Brasília. Porque assim, se a gente começar a acreditar que nada que venha da esquerda presta, ou da direita, tanto faz, nada das pessoas, eu tô falando, não dos políticos, das pessoas, a gente falhou como sociedade, brother. A gente falhou como sociedade, porque quando eu vou ajudar uma pessoa, eu não chego pra ela assim, você é de direita ou você é de esquerda, hein, cara? Senão eu não te ajudo não, hein? Não, a gente tá aqui para fazer esse tipo de troca, e quando é ajuda, tô falando ajuda mesmo, pessoas vulneráveis. A gente ajuda pessoas pela pessoa, pela causa, né? Esses dias mesmo, até contei pra Thalita, tava subindo a rua, tinha um rapaz, mano, aqui, todo mundo fala, não, Campos do Jordão só tem gente rica. Tá bom, só tem gente rica. Um cara tava empurrando um guarda-roupa montado em cima de uma bicicleta. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso, mas é verdade. Ele estava empurrando numa descida. Quando eu tô subindo com o meu carro, o guarda-roupa tombou. Cara, eu parei meu carro, fui ajudar o cara e, tipo, eu não vou chegar pro cara, você é de esquerda? Você é de direita? Aí, se for de esquerda, votou no Lula, eu não te ajudo. Nas redes sociais tem esse tipo de babaquice, né? Nas redes sociais tem tanta merda que, tipo, não vale nem a pena a gente aprofundar muito aqui. Então, só esse asterisco aqui, para explicar para vocês, né? Porque para alguns precisa, infelizmente precisa. Eu vou começar falando sobre isso, né? E aí a gente depois entra no jogo. Se vocês não quiserem, pulem lá para análise do jogo, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso porque falar que isso aqui me agrada mais, né? Essa parte de análise e não jogo, porque jogo não tem análise, Guilherme. Jogo não tem análise. O cara colocou 2 laterais ontem, mano. Ele já tinha 3 zagueiros, ele colocou 2 laterais. E o gol sai do lado da dobra de lateral de novo. Ele fez de novo. Ele foi eliminado por um Boca Juniors, dobrando lateral pela direita e tomou o gol na origem da dobra de lateral. E ontem foi a mesma coisa. Ele dobra a lateral pela esquerda e toma gol lá. O Abel Ferreira ele não é político, pode ver. Ele dobra a lateral na direita e toma gol. Ele dobra a lateral na esquerda e toma gol também. Esse se tem um indivíduo que não tem problema com lados direita e esquerda, é Abel. Se ele tiver que dobrar na direita e na esquerda, olha, se ele tiver que votar no Brasil, ele vai votar no Lula e no Flávio Bolsonaro, porque ele não tem problemas com isso. Ele dobra na direita e ele dobra na esquerda, ó. Vou falar para vocês que ele, sensacional a capacidade dele de dobrar laterais na direita e na esquerda. Inclusive, também, central, esquece, né? Centrão o Abel não é, porque corredor central não funciona. Agora, corredores da direita e da esquerda, ele só fica por ali jogando. Agora, corredor central, nem conhece, nem sabe o que é. Centrão ele não é, porque ele não usa a faixa central de campo, é só direita e esquerda, o Abel Ferreira. E área, direita, área esquerda, área 20 cruzamentos ou mais, todos os primeiros e segundos tempos. Isso mostra... eu não acho um problema a Mancha Verde decidir que não vai... Eu mesmo falei aqui no canal, já acho que desde o começo do ano, eu falo que não adianta ficar pedindo fora Abel. Para mim é muito claro que o Abel Ferreira e a Leila Pereira fizeram um acordo ali, ela pagou, aliás, provavelmente o Palmeiras pagou, né? A multa que ele contratou com o Al Sadd,
né, depois de ter apunhalado o Palmeiras nas costas e ninguém, né, para todo mundo tá suave isso daí, a gente nem mal fala disso daí, né, mas ela deve ter pagado a multa e como contraposição ao pagamento da multa, né, a Leila ter resolvido a bucha do Abel Ferreira, ele provavelmente vai ficar até o final do mandato da Leila. Então, de fato, eu acho que é pouco produtivo vir aqui falar fora Abel, vir aqui ficar, sabe, falando que tem que trocar de treinador. Primeiro ponto aqui, que ele traz esse elemento do fora Abel. O que vocês aqui do ao vivo pensam? Eu vou colocar na tela, tá? Vamos tentar se atentar. Eu sei que vocês querem falar de outros temas, mas, galera, vamos tentar direcionar para o que tá aqui, tá? Senão a gente não consegue ter uma live, tá, Tony? Se eu estiver falando de maçã e vocês quiserem falar de melancia, aí vai ficar difícil. Aí eu também dou a liberdade, se vocês quiserem sair da live, não tem problema, tá? Zero problema. Só eu preciso direcionar o tema, senão vira qualquer coisa e não sai nada, né? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre a Fora Abel, qual é o pensamento de vocês? É o correto? Fala aí que eu vou falar o meu. Fala vocês primeiro, para não influenciar ninguém. Fala pra mim. Vamos ver aí. Eu sei que muita gente tá, tipo, trabalhando e vai demorar para digitar, mas na edição eu melhoro, tá? O Pedro falou que é desde 24. Já era para ter saído em 23. Para mim, 23 ele já fez uma merda já de temporada. O que salvou, vocês sabem quais foram os fatores que salvaram. Óbvio que o Abel não vai embora, mas para mim o Palmeiras só vai voltar a ganhar algo importante quando ele sair. Não podemos aceitar que eles nos vençam, desistir de pedir a saída do Abel. Meu amigo, vamos lá, MG. Se você veio com o ponto que eu queria. O meu sentimento é de indiferença, que é o que ele merece. Meu sentimento é de indiferença. É tipo assim, se ele ganhar, eu vou aplaudir ele. Se ele perder, pra mim, é o que tem. O meu é de indiferença e muita gente não entende isso. Não entende isso. Por quê? Como eu sei que quem está no comando não vai mandar embora, o que é o melhor que eu tenho a fazer? Indiferença. Por quê? Porque ninguém é eterno, pô. É de indiferença. As pessoas que estão do outro lado sempre pensam assim: se a gente pedir fora Abel, ele vai cair. Ué, não. Não, porque o Lugol não tá pedindo fora Abel há 2 anos, pelo menos. Cadê que ele caiu? Cadê a força de influência do Lugol? Não vai cair. Eu já falei, quanto mais pedir, não cai. Quanto mais indiferença, talvez. Essa é uma diferença que passa. O estádio já passou por momentos, não sei se vocês lembram, de queda de público absurda e também não caiu. Sabe por quê? Porque quem está à frente do Palmeiras hoje não está preocupado financeiramente e economicamente com o Palmeiras. Então, mesmo que a torcida vá menos ao estádio, e outra, eu lembro também episódios que a torcida foi menos e alguém pegou camiseta para jogar pro torcedor comum. E assim, quando ele entrar no assunto da Mancha, eu vou deixar a minha opinião, ela é polêmica. Eu não tenho problema, até deixo o canal aberto se alguém da Mancha quiser esclarecer, porém, eu tenho o meu direito de opinar e ela é polêmica. Pô, vocês estão apoiando um cara que ele é indiferente a vocês, ele não tem coragem de falar assim, olha, eu quero direcionar aos torcedores da Mancha, porque a Leila Pereira, ele não pode ficar mal com a Leila. Tipo assim, eu sei que, já vou até deixar aqui um pouquinho do spoiler da minha opinião, eu sei que a Mancha está fazendo o que tem que ser feito, que é apoiar o clube. Não tô falando que não. Eu só tô falando que o apoio vem depois de uma série de fora Abel que eram postados ali, que confundia o torcedor. Eu entendo que a gente entrou no momento, tá? Mês de aniversário do Palmeiras, é o momento de decisão das coisas. Eu entendo tudo isso. Tá, gente? Vamos separar as coisas aqui, eu entendo isso. É o momento de apoio. Mas é também o momento de entendermos entrelinhas. É o momento de entendermos a divisão. Quem mais promoveu essa divisão na sua essência. Então não adianta você hoje falar de divisão da torcida ou de união da torcida quando a gente olha para trás e isso nunca foi debatido em 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso começa a ser debatido em 2022, final de 2022, e ele vai crescendo com o passar do tempo porque alguém preferiu férias do que competição, porque alguém abriu mão de competição, porque alguém teve coragem de falar que, se calhar, adversários históricos do Palmeiras mereciam mais título do que a gente, o desfrute da desfrutagem, tudo isso, cara. Tudo isso tem que ser levado em consideração, ou não? Ou a gente finge que isso não aconteceu. Então, assim, cara, eu entendo, eu sempre vou pela maioria. Pra gente ficar bem, a maioria, nesse caso do futebol.
Na maioria tá querendo Abel? Vamos pela maioria. Talvez estejam corretos. Eu não tenho problema, eu não tenho esse tipo de vaidade, não, de querer ficar convencendo você de ser um fora Abel, não. Você fica Abel, então vamos, velho, vamos junto, vamos ver aí, né? Igual ele falou, no final das contas, que a gente vai ver agora, as pessoas não pensam básico. Do mesmo jeito que ele tem a capacidade de ganhar um título ou mais, se fosse outro treinador também. O que a diretoria fez foi o seguinte: ó, eu tô com essa carta em mãos e você tá com essa, ou os clubes estão com essa. Eu vou manter a minha carta. A Leila só entendeu o seguinte, que a repetição pode levar ela no mesmo lugar que a troca. E ela bancou a repetição. Os outros clubes, o que eles fazem? Eles trocam. E também chegam em algum lugar. Fluminense ganhou Libertadores, Flamengo ganhou Libertadores, não foi? Com trocas. Então, a única diferença nossa é que a gente mantém a ficha posicionada. Então, tipo assim, tá vindo os clubes com novos soldados. O nosso tá posicionado. Ah, mas não vai trocar o soldado? Ele tá cansado. Não, eu vou manter. Eu vou aumentar o salário dele. Eu vou chegar na imprensa e vou falar que a gente é diferente. Essa é a diretriz do Palmeiras. O que eu posso fazer? Entendeu? Numa diretriz, inclusive, irredutível à opinião do torcedor. Não importa a opinião. Quantas vezes vocês viram o jornalista que fala pelo Palmeiras, um deles hoje é o André Hernan, falando que opinião de torcedor não importa. E aí eles querem falar assim, não, é correto. É engraçado que eles querem assim, pegar um clube associativo, falar na cara de todo mundo que não importa a opinião dos torcedores no clube associativo, mas aí eles pegam e fazem uma análise de empresa, de um clube associativo, para poder passar o pano que está correto que um clube associativo não ouça os seus torcedores. Não, mano, sinceramente, quando eu olho esse cenário, esse circo, eu só faço assim, ó, parabéns para vocês, sigam, meus filhos. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem, mas nós somos livres para discordar. Nós somos livres para trazer a nossa opinião aqui. Uma coisa é, a Leila é dona do Palmeiras hoje? Essa análise está correta. Ela comprou o Palmeiras, o que eu posso fazer? Eu posso só me retirar. Falar, pô, não concordo, não vou torcer. Vou lá pro Juventus da Moca, vou torcer lá, que lá também tem dono, né? Vou lá pro Juventus da Moca, vou torcer lá. Não concordo. Vou simplesmente acompanhar de outra forma hoje, porque ela é dona. Agora, a partir do momento que ela não é dona, ela pelo menos deve satisfação a um conselho. Vocês viram quando o conselheiro chamou ela de gestão perdedora, o barraco que deu? Ele tem o direito de achar que é uma gestão perdedora. E ela tem o direito de se defender falando, não é perdedor, olha aqui o que eu fiz e tal. Entendeu qual que é a sociedade? Agora, você pegar e levar jornalistas para falar na cara do torcedor que a opinião é irrelevante, basicamente, quer ver que eu acho um torcedor aqui na live que o amigo lá, como é que é o nome dele? O Hernan, o Celo Sepp, Celo. O Celo Sepp aqui, ó, Celo Sepp, pra Hernan você é um inútil. Se você estiver pedindo fora Abel, você é um inútil, porque ele literalmente falou isso. Ele falou, fulano que usa 1914, 2016 lá, a tua opinião não importa de nada. E a gente sabe disso, Hernan, não precisa você chegar lá, nossa, como você é brabo, irmão. A opinião não vale de nada. Nós sabemos que não vale de nada. Nós sabemos. Porém, entre nós, é relevante a nossa opinião. Ou seja, para você não vale de nada. Para as pessoas do Palmeiras não vale de nada. Para a nossa comunidade, não importa. Não importa, porque a opinião para a gente é relevante e a nossa é relevante para muita gente. Isso só por si só basta. E não precisamos replicar algo do clube para ter alguma notoriedade, porque nós temos análise, nós temos objetividade. Não temos rabo preso com ninguém. Tanto o cara que é crítico ao Abel ou não. Tem muita coisa que eu não concordo. Posso até citar para vocês uma delas. Os amigos lá da... Os amigos... como que é o nome lá da página deles, mano? É do... Porque eu sou um cara mais velho, eu não sei quantos anos o menino que toca ali tem. Às vezes ele é novo. É o... Oh, meu Deus. Presepadas da CEP. Postou o Abel magrão lá. Abel Aideiras. Eu não concordo com esse tipo de coisa. E para mim é uma linha que não se cruza nem no humor. Isso é ruim como sociedade. Entendeu? Mas eles têm o direito de fazer a brincadeira. Ele tem o direito de fazer a brincadeira. E eu tenho o direito de não concordar. Então as pessoas hoje, elas acham assim, que quem é fica Abel fora Abel, tudo é isso. Não é. Não é. Ou não importa o que digam, ele não discursa, não advoga e não defende esse tipo de extremo. Eu torço pela recuperação do cara, né? Como treinador, como liderança. Agora, muita gente não acredita.
Cara, eu tenho uma vida, brother, eu não posso ficar preso em rancor. Então, se você não acredita, é porque você está rancoroso, mas eu nunca torci contra nem a Leila. Outra coisa, a partir do momento que ela colocou um time top na mão dele, eu nem falei mais dela. Isso já mostra, Leila Pereira, se você tá ouvindo isso ou não, se te importa ou não, também não me importa. Mas assim, eu tento ser justo com você. A partir do momento que você deu o time pro Abel Ferreira, eu não falei mais nada de você. Inclusive até do Anderson Barros, que não me importa também, o time tá ali, cara. Ou, vamos montar um Palmeiras na 4-1-3-2 depois aqui do Guilherme, pra vocês verem que a gente tem um time top? Basta ele querer, velho. Mas e o que ele faz? Ele puxa o time pra baixo. A gente já falou milhares de vezes, é 4-1-3-2, o time vai ficar da hora. Mas não, vamos colocar uma linha de 5, do nada. Qual a necessidade de se defender com 5? Contra Inter. Cara, contra times fracos. Qual a necessidade? Se amanhã a nossa sequência fosse Chelsea, Real Madrid e Barcelona, bota 6. Bota a linha de 6, pô. Eu não vou falar nada. Porque a gente... Ou o PSG. Agora, você vem falar pra mim que você precisa jogar com uma linha de 5 contra o Atlético Mineiro? Que você precisa de uma linha de 5 contra o Inter? Que você precisa de uma linha de 5 contra o Cerro numa Libertadores? Você está maltratando o torcedor. Porque olha a linha de 5 que entra pra jogar, brother. É um Piquerez com dificuldades, o Barbosa que acabou de chegar, o Murilo que é uma tristeza, e o Emiliano pela direita. Essa é a tal linha de 5 com o Alan, o único ala criativo, que a gente até pode falar que está sendo prejudicado. Se tem 2 sendo prejudicado, que eu concordo com coletividade, sempre que... É a minha opinião, tá? Mas sempre que eu vejo num vídeo, eu falo de onde eu vi. O coletividade ontem falou o seguinte, é porque eu não tenho essa vaidade, entendeu? Eu assisto e dou os créditos, mas alguns, né? Alguns copiam toda a análise nossa, mas não falam o nosso nome. Parece que, tipo, tem... Mano, hoje eu vou falar, hein, mano. Já tô avisando aí quem tá no vídeo, hoje eu vou falar. Eu não sou assim. Você vê que eu não tenho vaidade quando eu trago os canais, mostro de onde eu tô tirando. Agora tem uns caras aí na mídia do Palmeiras, cara, que não entende merda nenhuma de futebol. Dá vergonha ver que replica as coisas que escuta aqui e ali, não dá crédito pra ninguém. Mas o coletividade, como a gente aqui é diferente, e vocês sabem, o coletividade falou que tá nerfando 2 jogadores, é verdade. Ele nerfa o lado ofensivo do Alan e tira a capacidade defensiva do Piquerez, cara, o sistema. Só que o que acontece? Futebol? Falar de futebol? Não. Tem que falar da chupetinha de Abel. Tem que ser chupetinha de Abel contra não chupetinha de Abel. É isso que virou o Palmeiras. Agora, chegar pro torcedor e falar, mano, vamos falar o que você viu no estádio? Por que tá assim? E aí você pode chegar pra mim e falar, não, mano, ó, eu não acho. Aí sim a gente tá avançando. Por quê? Porque a gente tá falando do futebol. Enquanto é uma análise de narrativa, que o meu vídeo fala disso, enquanto é uma análise de nós contra eles, aí, cara, qualquer coisa, meu irmão. Porque não importa mais aos torcedores aquilo que eles estão pagando, que eles estão comprando, que eles estão assistindo. Só importa lado. Aí, cara, pode ter certeza. E só que mano, mesmo que todo mundo se curve a isso, eu vou seguir fazendo o meu, acreditando no que eu faço. Falando do futebol. Precisa trazer para vocês a parte de futebol, porque o sistema, ele historicamente nunca favoreceu o Palmeiras. Aí vem os caras que passa pano, mas você não lembra lá do Petroleiro não, aquela merda daquele time lá que a gente ganhou de 4-0, que o Marcos Rocha aquele dia jogou muito. Qual que é o nome daquele time lá? Tem nome de pessoa, o time, sei lá, Universitário Petroleiro, qual que é o nome daquela bosta lá? Time horrível. Vocês sabem quem é, daqui a pouco alguém vai falar aí. Aquela merda lá que a gente ganhou, Deportivo Pereira. Aí o cara fala, não, mas e contra o Deportivo Pereira, irmão? Podia ser o banco nosso. O Charles, o Tony, o banco. Não vai mudar, mas, pô, é sério que a gente tem que falar disso? É sério? Que a gente tem que explicar pra você, em Zolândia, que o Palmeiras é muito maior que o Deportivo Pereira, que se de repente você for jogar num 6-3-1, você vai ganhar o jogo? Se você for jogar num 1-9, você vai ganhar o jogo? Será que eu tenho que explicar isso pra você, mano? Ou será que você pode assistir a torcedora lá do Universitário, ela olhando o jogo assim, ela falou, olha, o meu time, ela falou mais ou menos assim, mais ou menos, tá? O meu time é muito corajoso, tá atacando, mas o time de lá é muito melhor. O que ela quis dizer? Ela nunca tinha visto o Palmeiras, ela ficou impressionada assim, a menina, boa na análise esportiva. Pesquisa lá aí que você vai achar. Ela vai pro estádio, ela filma o gramado, filma as reações dela e vai falando sobre futebol. Eu acho incrível isso. E ela falando assim, olha,
Não tá nada errado com o Deportivo, a gente tá indo pro ataque, mas todas as vezes que eles vêm com muito mais qualidade, e é exatamente isso. O Palmeiras compra hoje tomada de decisão, compra qualidade. Justamente por isso, quando o Abel Ferreira falou ontem sobre a tomada de decisão e qualidade, ele tá transferindo pro atleta e tirando dele. Porque realmente, só que aí tem uma pegadinha. Porque, veja, o que é o gatilho? O atleta que tem, não é? Mas quem posiciona? Quem posiciona para eles tomarem as melhores decisões? O gol do Palmeiras é o maior suco de Palmeiras. É um cruzamento de uma finalização e teve gente que achou que foi passe ainda. Não, que passe que deu. Foi quem? O Marlon Freitas, né? Nossa, que passe. Você jogou bola, filho? Ele tentou finalizar. Que passe que você assistiu ali? Passe? Ele tentou bater no gol, cara. Você tá cego, é? Chegou nesse nível que você não consegue perceber que aquilo não foi um passe? Tentou chutar no gol. Ou seja, o que tem de legal na jogada é a tomada de decisão do Lopes. É incrível que ele estava bem posicionado, porque se ele tá central, já não sai aquele gol. Ele lateralizou para esperar o quê? O rebote da direita, mas ninguém mais fala disso, galera. Porque se aquela finalização, ele conhecendo o jogador, ela acontece, ele onde ele estava, ele só tinha como atrapalhar, que tem os burros, né? Lembra? Oh, não preciso falar o nome, né? Qual que era o jogador que centralizava na hora de uma finalização e a bola pegava nele? Não fala o nome dele não, senão ele volta, hein? É capaz de ele decidir o jogo contra a gente. Quem que era? Armava o chute, ele aparecia no meio do chute. Quem era? Hã? Quem? Vocês sabem, né? Quem era, hein? Quem era, hein? Agora, o que o Lopes fez ali? Ele, sabendo que vinha uma finalização, é o instinto natural do craque, tá? Do bom jogador, vamos dizer assim. Ele lateraliza para esperar o rebote. Porque se aquela finalização sai do lado direito, a bola volta no pé dele. Só que aí o que o acaso do futebol premiou a gente ontem? A ação do Lopes, sabe aquela gíria do futebol, aquele, né, dizer do futebol, a bola procura? Então, a bola procura. Não é que a bola procura, é que quando você faz os movimentos corretos dentro de campo, a bola tende a procurar mesmo. Por isso que o atleta que começa a ficar mais velho, ele começa a entender melhor as rotas de campo. E é justamente esse atleta que o Palmeiras não quer contratar. Se traz um Fabinho hoje, você pode falar assim, cara, automaticamente melhora 30% o Palmeiras. Automaticamente. Mas aí o que acontece? Foi colocado uma doutrina na cabeça do torcedor palmeirense que só presta jogador com menos de 30 anos. Então, só vai trazer burro. Burro que ainda não entendeu rota de campo. E aí a gente vai ter que, tipo assim, torcer para acertar a mão nos jogadores inteligentes com menos de 30. Porque esse tipo de ação, normalmente, é jogadores que já, né, tem um tempo de rodagem de profissional e tudo mais, enfim. E a gente não gosta desses caras. Enquanto isso, né, tudo que você pediu aqui no Palmeiras está indo lá pro Vasco. Santiago Souza, qual que é o próximo? Eu vou sempre estar falando disso aqui. O Vasco da Gama vai ser o seu Palmeiras aí que você ficava pedindo. Vocês que gostam de contratação, ficava traz um, traz outro, então ela vai levar tudo para lá. E repara os nomes que o Vasco já contratou, os nomes que vão ser contratados e o que estão sendo especulados. Tudo que você pediu aqui vai ter lá. Ah, eu queria o Deussa, vai para lá. Ah, eu queria o Idrice, vai para lá. Ah, eu queria o Santiago Souza, vai para lá. Colídio não, a gente não pedia Colídio. Então, começa a reparar. Vai pedindo aí, palmeirense. Começa a fazer scouting aí pro time. Todos vão pro Vasco. Faz scouting aí. Faz scouting. Pede o próximo. Quem que é o próximo que vocês querem? Vai pra lá. Fazer o quê, né? É a vida como ela é. Muita gente me pede para fazer vídeo de treinadores com opção ao Abel Ferreira. Eu vou fazer quando ele sair. Eu acho que não faz sentido ficar nessa discussão, porque ele não vai sair, né? A Leila não vai demitir ele. E é essa a situação do Palmeiras até o final da gestão da Leila, muito provavelmente, se é que terá fim, né? Outros assuntos a gente vai comentar sobre questão de finanças, né, em outro momento. Mas eu queria comentar da... Rapidinho agora. Aonde tá jogando Martirena hoje? Fala pra mim. Quem que tá aqui na live que gosta de mercado, onde tá jogando Martirena? Vamos ver quem que consegue juntar Tico com Teco. Onde joga Martirena hoje? Qual que é o lateral direito do Vasco hoje? Quem é o lateral direito do Vasco? Na opinião de vocês, qual que é o melhor?
Puma e PH, né? PH tá em alta? Não. Puma tá em alta? Pode ser que melhore agora. Faz o favor, palmeirense. Pede o Martirena no Palmeiras pra gente testar o negócio. Pede aí. Faz uma campanha do Martirena pra vocês verem uma coisa. Faz. Vocês vão começar a entender o que eu tô falando. Faz. Pede o Martirena pra vocês verem uma coisa. Pede mesmo. Sobe, faz hoje um teste. Pede Martirena no Palmeiras, vai resolver a lateral direita, tal. Você vai ver pra onde ele vai. É a vida como ela é. Pede pra vocês verem. Pede pra vocês verem. Pede. Aí, e olha só, eu tô avisando antes, e se isso for uma tendência, ela vai conseguir estragar a parceria que tem entre Palmeiras e Vasco. Ela vai conseguir. Pede Martirena pra vocês testarem uma coisa. Pede aí, vocês vão ver. Pede aí. Fala que o Martirena resolve o problema lateral e faz uma campanha de Twitter de... uma campanha meio bosta pra nós, assim, 20 mil pessoas ali participando disso. Aí vocês vão ver o Martirena alvinegro, vascaíno. Da Mancha, porque, né, fazendo esse adendo de que para mim não é um problema a Mancha falar que vai apoiar até o final do ano, tá com a Abel até o final do ano, beleza. E vocês sabem que aqui eu não faço o menor juízo de valor sobre como deve se torcer. A Mancha deve torcer da forma como ela quer, sabe? Eu não sou da Mancha Verde, eu não vou dar pitaco sobre como a Mancha deve agir enquanto torcida organizada, né? Não está satisfeito, faça a sua própria torcida organizada, tá? Isso para mim é simples. Se você é o maior ídolo do Abel Ferreira, né? Aliás, se o Abel Ferreira é o seu maior ídolo, torça, seja, sabe? Fale a favor do Abel Ferreira, vai lá, cante o nome dele, tá tudo certo. Para mim, torcedor é torcedor, não importa como torce. Seja criticando, seja elogiando, não me interessa. Cada pessoa é um universo e eu não tô aqui para julgar quem é mais ou menos torcedor. O meu ponto sobre o que aconteceu ali com a Mancha Verde é que, para mim, esse acontecimento, né, quem não sabe o que aconteceu, dê uma olhadinha, né, a Mancha, ela lança ali um comunicado, eu vou ver se eu consigo colocar na edição, e depois lança um vídeo, né, o comunicado, basicamente, se eu não conseguir colocar na edição, porque eu não sei fazer essas coisas direito, sou um velho para tecnologia. Olha o ponto aqui, ó. Quando começa o vídeo, fala assim, bastou 3 palavras. Eu vou ver se eu consigo. A paciência acabou. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Basicamente, se eu não conseguir colocar na edição, porque eu não sei fazer essas coisas direito, sou um velho. Eu vi a opinião do Massini, eu vi a opinião de todo mundo. Olha aqui, fora Abel Ferreira. Se tivesse aqui uma interrogação... Tecnologia. Ó. Então, o que acontece nessa campanha aqui? Eu vou fazer uma pergunta antes do Guilherme aqui, só rapidinho. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não acredito nesse andamento, mas vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que de novo a gente... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós estamos falando de futebol. Eu acho que a chance disso é 20%. Talvez, não sei. Não sei fazer uma conta sobre isso. Mas vamos imaginar aqui. Se a gente pega a Copa do Brasil, perde de novo o Brasileiro para o Flamengo e a Libertadores. Ou então a gente perde a Libertadores para qualquer um e perde o Brasileiro para o Flamengo. Como é que vai ficar para falar fora Abel agora? Como? Porque assim, o vídeo fala que bastou 3 palavras. Cara, seria verídico se não tivesse isso daqui, velho. Na postagem. Porque eu acho que quem fez jornalismo foi o cara que... Não tô falando nem de mim, tá? O cara que falou assim, pô, mas tem lá o Fora Abel, Fernando. Lembra que alguém falou pra mim? Aí eu falei, galera, então deve ter um vídeo que vai vir. Não foi que eu falei? Deve ter. E eu fiquei atualizando a página pra ver o tal vídeo. O tal vídeo só saiu no dia seguinte. Eu acho que todas as notas da Mancha, mano, juro pra você, desde que eu tenho o canal, todas eu concordei. E quando eu discordei, lembra? Foi de um ponto. Essa aqui foi a única que eu discordo. Porque o que eles falaram que foi a intenção, eles erraram, porque não tinha que ter aqui fora Abel Ferreira. Porque a imprensa que repercutiu e falou assim, a Mancha Verde, tal. O que eu acho que eles acertaram foi assim, eles conseguiram beitar os caras que falam que tem informação. Isso eu acho que eles foram bem. Agora, o cara que fez o jornalismo falou assim, a paciência acabou, o momento da temporada é esse, mas tinha ali um fora Abel Ferreira que provavelmente eles vão se posicionar no estádio. Cara, ele fez jornalismo, porque, assim, eu não consigo entender como ele não fez jornalismo.
Porque eu, na hora ali, você pode ver minha reação. Eu falei, galera, sei lá, velho. E será que é um... Ainda eu falei assim, quando eu vi o asterisco vermelho aqui, ó, eu falei assim, será que é um apoio ao Abel? É uma zoeira? Chegou a passar na minha cabeça até, tipo assim, produto, sei lá. Porque, entendeu? O asterisco vermelho queria dizer Flamengo. Na minha cabeça, né? A gente também tem vermelho na cor, mas queria dizer Flamengo. A paciência acabou. E lá embaixo, fora Abel Ferreira. Caraca. Vamos seguir aqui, que isso aqui é o menos importante do vídeo, tá? Mas é importante porque tá no contexto, mas é o menos importante. Eu sou especialista em análise do discurso, é com isso que eu baseio a minha análise no canal, se você não sabe ainda disso, né? Estudei com algum... Deixa eu voltar isso aqui um pouquinho, que é importante, tá? Escuta de novo isso aqui, ó. Que é uma opinião, eu sou formado em linguística, eu sou especialista em análise do discurso, é com isso que eu baseio a minha análise no canal, se você não sabe ainda disso, né? Estudei com alguns dos grandes linguistas do Brasil, né? Então não é aqui, não estou falando isso para me vangloriar, eu tive essa oportunidade, né, graças à universidade pública. Então para mim é uma leitura inequívoca o que está no que o Abel fez, no que a Mancha, já estou ficando louco, né? No que a Mancha coloca ali, porque ao colocar o asterisco, né, na nota ali, automaticamente você remete ao Abel Ferreira. É inevitável, né? Você tem esse emparelhamento entre o asterisco e o Abel Ferreira, porque é ele que vem falando de asterisco desde a final do Flamengo. Só que esse referencial ao Abel Ferreira, ele é neutro de saída. Por quê? Porque ele poderia ser interpretado tanto como algo positivo, como algo negativo, ou só como inserção do Abel Ferreira naquele texto ali da Mancha Verde. Contudo, uma vez que a Mancha Verde vem colocando fora Abel no rodapé, e isso é sabido pela torcida do Palmeiras que acompanha a Mancha Verde. Isso eu não sabia. Até então eu só soube por vocês, que eu não tinha reparado. Eu olho a publicação assim, eu não acabo, né? Eu não acabo, tipo, olhando detalhezinho, se tá escrito loja e tal, porque não tá um negócio grande. Então, pra mim, passa. Isso eu juro pra vocês que eu não percebi. Não percebi. Lá atrás eu vi. Mas eu não sabia que as últimas publicações tinha fora Abel. Juro. Entendeu? Juro. Então, então, meu amigo, mas a postagem é um template padrão. Porém, tá errado. Porque, não sei se você tá entendendo, há uma comunicação ali. Vamos pensar assim, sabe aqui, ó, entre nós, não tem a comunicação verbal e a não verbal? A não verbal é se eu tô me mostrando aqui nervoso, alguma coisa assim. A verbal é o que eu tô falando. Nessa publicação, quase que tem essa mesma coisa. Tem a publicação central e a secundária. Você tem um rodapé, vamos chamar assim, para todo mundo entender. Cara, eles acabaram errando. Porque, tipo assim, o Massini falou ontem, inclusive me enganou. Também me enganou. Me enganou, mas eu não tô de sacanagem com o Palmeiras. Sabe por quê? Porque eu falei pra vocês milhares de vezes que, pra mim, quem estaria no banco de reservas hoje da Sociedade Esportiva Palmeiras é Arthur Jorge. E não é porque a torcida pensa de um jeito que eu vou mudar minha cabeça. Não, eu durmo pensando com isso, acordei pensando com isso e continuo pensando assim. Só que eu não preciso ficar que nem uma criança. Fora Abel, fora Abel, fora Abel. O Lugol não é pra você, não. É também pra você. Eu acho que o Lugol perde muito tempo com a audiência que ele tem, gritando fora Abel, e ao invés de ele podia indicar um outro nome. Então é o que eu tento fazer. Porque eu já entendi que não adianta. Fora Abel, põe Abel na tela, não adianta. Eu tenho a minha opinião. Se você chegar pra mim agora, chegou pra mim lá no estádio, qual que é a sua opinião? Minha opinião é Arthur Jorge. Ué, gostou, não gostou, paciência, mano, é a minha opinião. Ponto. Arthur Jorge, Miguel Carvalho, na sequência, tá? Arthur Jorge, Miguel Carvalho, Thiago Mota e correndo por fora, que eu tenho um pouco de asterisco, né? É com Galhardo, os 4. Porque o Jorge Jesus já foi pra lá, já tem treinador que assumiu aqui, outro ali. Não mudou minha opinião. Inclusive, o que o Abel... o Felipe Luiz já não dá mais pra pôr na lista. Foi pra lá, pro Mônaco. Mas tava. Então, mas e se o Abel ganhar? Eu vou continuar com a mesma opinião. Porque pra mim o Arthur Jorge ganharia no Palmeiras. Simples, mano. Eu só vou não ter essa opinião um dia que ele comandar e não ganhar. Que eu duvido. Se você der esse time pro Arthur Jorge, eu duvido em 2 temporadas ele não te entregar título. Porque eu falo 2. Quando ele chegar, mais uma. Pra mim, dentro do razoável, é o mínimo que você tem que dar a um treinador. O treinador chegou, é a temporada em curso e mais uma. Se ele chegar no começo e for muito mal, aí beleza. Porque o Arthur Jorge, por exemplo, pegou o Cruzeiro em andamento. Se ele pega desde o começo,
Se ele pega desde o começo, eu acho que o Cruzeiro tava brigando pelo título brasileiro. Só que aí, o dono do mercado, que ele é bom para comprar castanha, pão, ovo, é bom para comprar feijão, óleo, ele é ruim para comprar técnico, ruim para comprar jogador, tá aprendendo. Se fosse um time de feijão na esquerda, saco de arroz na direita, óleo na zaga junto com azeite, no cartela de ovo no gol, na meio campo vamos lá, composto por pudim, Danone grego e farinha de trigo, ataque, ponta esquerda, ervilha, ponta direita milho, centroavante, sei lá, bolo de chocolate em pó. Ia ser o melhor Cruzeiro. Só que ele tá aprendendo, cara. Ele tá aprendendo a comprar jogador. Só que assim, tá aprendendo no ritmo rápido, né? Compraram bons pontas, recuperaram os pontas. Ou seja, se o Arthur Jorge do Cruzeiro tivesse hoje no Palmeiras, não tinha esses debates. Podia falar que o Palmeiras tá perdendo, isso sim, ganhando, perdendo, é do jogo. Agora, o debate, assim, meio que ultrapassado que a torcida se meteu a repetir, eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras não estaria nesse momento de debater as mesmas coisas, só que melhor toda a temporada, não. Verde, eu nem sabia, mas eu acho que essa análise, ela independe do fato de vir colocando ou de ter sido colocado só naquele ato ali, né? De todo modo, eu acho que vir colocando é mais significativo para essa leitura que para mim é absolutamente objetiva, mais uma vez. Quando você coloca o asterisco que é um símbolo comum na língua portuguesa, que remete a uma nota de rodapé, a gente vê isso muito em remédio, em qualquer contexto, né? Em artigo científico, geralmente a gente tem número, mas em lugares menores ou de menor formalidade, o asterisco representa isso mais porque ele não compromete a leitura do texto, né? Um número ali poderia ser confundido com um, enfim, você tem outros problemas de escrita, né? Então o asterisco na nossa cultura remete diretamente à nota de rodapé, né? A observação. Quando você coloca o asterisco e na sua nota de rodapé você tem sempre o fora Abel, a leitura primeira que se faz disso, objetivamente, tá? Não é questão de opinião, é uma questão de fato linguístico, de discurso. Qual que é a leitura que se faz disso? Que o asterisco nas temporadas do Palmeiras tem sido Abel Ferreira. E aí a gente tem toda uma mídia e uma parte da torcida palmeirense. Guilherme, muito obrigado pela aula, mas eu achava que eu era burro. Quando o pessoal falou, a primeira coisa que eu entendi era isso. Que, cara, eu nunca concordei com o asterisco, mano. Vai machucar alguém aí, desculpa de coração, mas falar assim, eu vou botar o asterisco por conta da expulsão do Bruno Fux e tal, era pra ser expulso. Aí os flamenguistas vêm de lá falando lá do lance do Veiga. Aí vira essa coisa. Cara, eu não vou conseguir, tá, pessoal? É cedo e tal. O que eu falei ontem pra vocês? Bota o peito, Palmeiras não é esse time do chororô, nunca foi. Nunca foi. Ali podia mudar muito se o Bruno Fux batesse de frente, mudaria. Palmeiras não soube nem, tipo, pegar aquele lance. Ai, meu pezinho, ai, meu pezinho. Por que não foi pra cima? Porque quando você foi agredido, veja bem, o árbitro não vai expulsar um jogador. Olha a pressão que você gera. Se você tivesse sido agredido, tivesse batido de frente, empurrado de frente, a chance de ter tido a expulsão era maior. Quando você... não vai expulsar. Libertadores? Não vai expulsar. Se naquele momento tivesse gerado uma revolta de fechado em cima e não vou... Eu não tô querendo o título. Esse time foi o mesmo que foi eliminado por um Corinthians com um jogador nosso dando risada no meio da briga. Valia um título histórico, pô, pro Palmeiras. Você acha que eles vão entender isso aqui que eu tô falando? Se tivesse fechado, não deixa voltar o jogo, mano. Realmente você foi agredido ao ponto de uma expulsão? Ou seja, é estranho, né? Um time de futebol não saber fazer isso. Um treinador de futebol não saber fazer isso e orientar isso. Tinha que ter fechado o tempo até o VAR. Aí era outra coisa. Porém, né? Ai, me machucou minha canelinha. Ai, minha canelinha. Pelo amor de Deus, tu é jogador profissional, irmão. Bate de frente, que machucou canelinha. Que tivesse rasgado tua canela. E aí? Tá com sangue quente ali na hora, filho? E aí?
Se tivesse sido uma fratura, se tivesse sido, sabe, quebrou a perna, até entendi. O cara quebrou a perna, né? Não tem o que fazer. Agora, tá valendo uma Libertadores. Você toma lá, foi uma agressão, sim. Aí, tipo, asterisco. E o do brasileiro, qual que é o asterisco? Asterisco é porque o árbitro não deu mais pênalti pra gente. Pô, a Leila Pereira fala o quê? Ali eu fechei com ela no passado. Ano passado ela, meu sub-20, tem ganhado vitória. Eu falei, pô, legal, tá fazendo trampo. Passa a temporada, reconhece o Abel. Cara, é isso. O que a gente tem nesse circo? Isso é um circo, velho. Isso é um circo. Isso é um circo. Um circo. Um circo. Repercutindo isso e falando que a Mancha Verde soltou mais uma nota, né, contra o Abel Ferreira. Isso é absolutamente normal. A mídia fez o trabalho dela, que é repercutir uma coisa que a torcida falou. E falou. Se não queria ter falado exatamente isso, se comunicou errado, não sabe se comunicar. A Mancha Verde falou, tá, por A mais B, naquela nota, que o Abel Ferreira é o asterisco da temporada. Estou falando que a Mancha voltou atrás? Não, eu acho só que foi uma incapacidade de se comunicar. Não acho que tenha sido a intenção. E aí a Mancha joga, né, um vídeo. Por isso que eu defendo que a comunicação tem que ser aqui. Ou você domina a oratória, ou você domina a linguística, né? Você domina a escrita. A partir do momento que as notas são escritas, velho, beleza, depois saiu um vídeo oratório, né? Mas aí tem que ter, né, emparelhamento com o discurso escrito, né? Porque senão fica uma confusão. E eu volto a dizer aqui, mano, tá? Se eu não puder discordar uma vez da nota da Mancha, eu não sei o que virou a nossa torcida. Porque, assim, é a primeira vez que eu me vejo discordando da parada. Eu nunca discordei. Eu lembro que todas as vezes que a gente cobriu, eu só discordava às vezes, pô, aqui podia ter pesado um pouquinho, aqui não. Essa coisa, sabe? Porque dentro de uma nota você vai abordar, às vezes, mano, tá faltando um atacante, faltando um lateral. Então aí é capacidade de análise de cada um. É literalmente livre para cada um pensar uma coisa. Igual aqui na live. Eu acho que falta um meia de criação, o outro acha que falta lateral, o outro acha que falta centroavante. Isso é normal a gente discordar. Essa eu discordei total. E ainda eu vou além, e eu acho que eu não tenho capacidade para explicar esse além. Eu posso tentar. Aí eu sou ruim. Eu preciso de um tempinho para pensar, maturar, redação, começo, meio e fim, para trazer para vocês, mas eu vou tentar. Como o jogo era decisivo, pairar essa dúvida para dentro do clube, porque essa dúvida, vamos pensar assim, amanhã a Mancha fala assim, não, o clube sabia, que não me parece o caso, pairar essa dúvida se ia ter um protesto, eu posso falar que atrapalha? Ou é exagero? Se o jogo, a gente não é de um futebol que defende que se gritar gol antes, não sai o gol, que é a hora de apoiar. Um dia antes, ou 2 dias, né? Não, foi 1 ou 2? 2. 2 dias antes, sai um spoiler de um protesto. Na porta do clube, sai uma faixa. Eu também não posso deduzir que até que eles contaram que era brincadeira, pessoal, era para pegar a imprensa. Isso não gera uma apreensão perto de um jogo de decisão? Porque, para mim, gerou. Então, se fala assim, bom, mas você errou. Tudo bem, mas eu só tô falando a minha experiência pessoal. Para mim, gerou uma apreensão, porque eu fiquei dando F5 para ver qual que era a parada. Aquele cara que quer a Mancha se posicionando contra o Abel, ele ficou assim, ó, coletividade palestina. Cadê? E quando ele viu, tanto é que ele solta o vídeo, coletividade. Então, ficou essa apreensão. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E nos jogadores? Se os jogadores estavam sabendo, aí esquece tudo que eu tô falando. Agora, e se os jogadores não estavam sabendo? E aí? Já são cagão de natureza. Se você... Meu amigo, se você apoia os caras, eles se cagam. Tu imagina se eles acharem que vai ter um protesto? Se com apoio eles se cagam. Eu nunca vi isso. Você chega assim, estou te apoiando. Eu nunca vi isso na minha vida. É o único time de futebol que funciona pior com apoio. Eu não conheço outro caso. Vocês conhecem? Comenta aqui. Real Madrid, Chelsea. Te apoio. Te critico. Já viram isso na vida? Isso é maravilhoso, cara. Isso aqui é incrível. Te critico, vira um leão. Te apoio, vira sei lá o quê.
se caga todo quando apoia. Quando critica, o Rony vira o Pelé. Eu nunca vi um negócio desse. É por isso que eu falo o quanto é impressionante esse Palmeiras do Abel Ferreira. São várias coisas que eu nunca vi. Você quer outra? Só pra gente voltar pro vídeo. Uma outra situação. Enquanto torcedor do Palmeiras, eu, Fernando, não lembro de dobra de lateral, exceto quando... Lembra quando o Kelvin, no Paulista de 2015, um ponta, jogou de lateral, bateu um pênalti? Parabéns, Kelvin, que veio do Porto. Isso eu vi. Você lembra quando jogou Arce e Rogério, que o Rogério virou um volante? Isso eu vi. Agora, dobrar lateral, tendo o Endrick, tendo ponta, tendo jogador de meio, tendo atacante, é só eu não vi. As pessoas muitas vezes não entendem a revolta da dobra do lateral. E sabe qual é o pior? Quando o adversário usa a arma dele, ele ainda perde. O Almiron, técnico do Barcelona, do Boca Juniors, dobrou lateral, ganhou o jogo. O Atlético Mineiro dobrou lateral e fez gol na jogada de dobra de lateral. Olha que coisa, mano. Tipo, se você fala, não, é a arma do técnico essa, e ele sempre vai bem com isso, não, ele vai mal com isso, e quem faz contra ele vai bem. Mas o gênio é ele. Que no final tem um elenco milionário e de vez em quando, porque para trás, né, existe o fator campeão e para frente não, é no mínimo, pô, é quase, Otávio, vou colocar aqui pro pessoal do vídeo ver o que você falou, é quase como eu não sei explicar. É quase como, tipo assim, um circo, entendeu? É impressionante isso. Eu não vivi isso como torcedor meus 36 anos, estou vivendo de 5 anos para cá isso aqui. No dia seguinte, falando, vocês acharam que a gente estava falando contra o Abel, a gente é muito inteligente, né? A gente, na verdade, estava falando que era contra o sistema. Gente, que pataquada, velho, que coisa ridícula, sabe? Pelo amor de Deus, se preservem, sabe? Vai querer fazer uma coisa desse jeito, faça direito, contrata alguém que entende de comunicação, pelo menos, sabe? É feio. Mostra a falência, né, do Palmeiras em todas as instâncias. É uma coisa ridícula, risível, sabe? A Mancha, que é uma das maiores torcidas do Brasil, fazer uma coisa tão tosca. A mídia não tá de sacanagem, ou pelo menos não nesse caso. A mídia leu o que tinha que ter sido lido ali naquele lugar. A torcida não tá de sacanagem com a Mancha. A torcida e a mídia leu o que tinha que ter sido lido ali. Não tinha outra interpretação óbvia ali. E se você queria um outro sentido, entenda que um post de Instagram ele tem que ser objetivo, ele tem que ter como primeira função a expressão do conteúdo de forma... Guilherme, você está esquecendo de um ponto. Um ponto. Vamos ver se ele vai abordar. Tem um ponto. Vamos ver se... que ponto que vocês acham que a nota da Mancha foi bem? Eu tenho um ponto. Não sei se eu estou correto, mas eu tenho um ponto. Objetiva. Você não está escrevendo poesia, você não está escrevendo romance, você não está escrevendo canção. Sabe, é uma coisa risível. Aí vem com esse papinho de que não, na verdade a gente está aqui contra o sistema, a gente está em prol do Abel Ferreira. E aí você, em prol do Abel, assim, né, você tá junto enquanto você critica. Eu entendo a dualidade, sempre falo isso aqui, a gente pode estar junto do Palmeiras, né, enquanto critica o Abel Ferreira. Eu concordo com a ideia, tá? Ou se eu não concordo, eu entendo. Mas o modo de expressar isso foi risível e mostra a falência da instituição em todas as instâncias. O Palmeiras hoje é isso. O Palmeiras tem se tornado isso. Um time que em campo é risível, no mercado é risível, com a sua torcida é risível. A torcida não organizada do Allianz Parque, do Nubank Park, é patética. Eu vou colocar um vídeo aqui do Twitter de um colega. Não sei se ele vai entrar no ponto. A nota... um post faz o quê? O torcedor comum que não gosta da Mancha, o que ele fez? Ele bateu na Mancha. Quando saiu o vídeo, ele foi baitado e talvez ele, a Mancha tá junto agora, então, entendeu? Então, eu não sei se foi interesse, mas esse interesse de união da torcida foi dado. De novo, ano passado, pra mim aconteceu, eu cubro o Palmeiras, mano. Assim, há 10 anos. O momento que a nossa torcida mostrou união, vamos ver se vocês concordam comigo, foram 2. Qual foi a maior união da torcida até aqui? Na opinião de vocês, no Palmeiras mais moderno, vamos chamar assim, porque eu tenho o canal desde 15, não tenho o canal desde 90, né? Queria ter antes, né? Mas demorei para ter coragem, talvez.
Copa do Brasil 2015, LDU ano passado e agora. Então, a união está aí. Eu não acho que não está. Porque, tipo, da minha parte, eu tenho opiniões contrárias, mas assim, eu não vejo desunião. Eu não vejo. Talvez tenha, mas eu não vejo. O que eu vejo é o que sempre existe na sociedade. É um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Mas eu acho que ano passado, cara, foi bonito o que a torcida fez, pô. Agora, não quer dizer que, tipo, terminou bem, mas foi bonito. As pessoas se juntarem, conversarem, quererem em prol de um objetivo, porque o que é o futebol, afinal das contas, né? A gente ficar se tapando ou a gente que torce para o mesmo time, pelo menos nos tolerar mais? Isso foi legal. De novo, a intenção, ela é boa. A intenção, nesse sentido, ela é boa. Não tenho dúvida. Agora, não vem me contar que não deu certo por falta de união. É esse ponto que me... Se o cara for homem, cara, tiver culhão, se o jogador quiser marcar a história dele, independe de torcida, mano. Independe. Aí a gente tá deixando de falar disso pra transferir isso pra gente. Entendeu? Entendeu? Isso é bizarro, hein? Isso é bizarro. Qual que é o próximo episódio? Ele vai participar de alguma coisa lá também? Bora lá. Que tava no estádio me mandou e fazendo crítica ao jogo e sendo mandado para casa pelos torcedores, pelos seus iguais, que tem ali o mesmo objetivo, que é torcer pelo Palmeiras. Sabe onde a gente chegou, gente? Pelo amor de Deus. Agora só é torcedor quem apoia o time. O palmeirense é de nascença desconfiado. O palmeirense é de nascença pessimista. É puto, é irritado. O palmeirense não é um torcedor que apoia 90% do jogo da mesma forma que outras torcidas apoiam. Isso não quer dizer que não apoia, só não apoia do mesmo modo. Muitas vezes a crítica, o ser amendoim, o ser chato, é a forma do palmeirense apoiar. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser, como que fala? Fiscal de torcedor. Pelo amor de Deus, né? Chega disso. O Palmeiras é maior do que isso. Isso aqui eu falo, tá no meu vídeo de hoje, quem quiser assistir lá. Esse negócio da gente ficar se fiscalizando... sabe por que ele não faz sentido pra mim? Tem cara que chega pra mim, você não é palmeirense. Não sou não. Desde os 3 anos de idade, tá ligado? Minha família parou... Pô, não sou palmeirense não. Só desde os 3 anos de idade. Vamos pensar assim, ó, vai desde os 5. Todos os jogos do Palmeiras. A minha mãe só não viu o jogo do Palmeiras quando ela tinha que trabalhar. Que essa é a nossa diferença pro jogador de futebol. Às vezes a gente precisa abrir mão. Cara, não sou não. Palmeirense é o Abel, né? Desde 20... que conhecia o Vasco e não conhecia o Palmeiras. Palmeirense é a Leila. Cara, é tão ridículo isso, gente. É tão ridículo. Eu falo nesse tom, eu juro, em mim... Sabe que você já sentiu aquele sentimento de desprezo? É o que eu tenho disso, mano. O cara que chega pra mim e duvida que eu sou palmeirense, cara, às vezes eu não tenho nenhuma tatuagem, mas dá vontade de fazer uma tatuagem da Savoia no meu pau pra mostrar pra ele que eu sou palmeirense. Porque eu falo, caralho, como é que o cara desconfia que eu sou palmeirense? Ele pode falar assim... O cara, eu não concordo com ele. Como é que o cara desconfia que eu sou palmeirense? Mano, quando eu comecei o canal, eu até hoje é um pouco isso. É só você perguntar, é só você me ver na rua. Cara, quase sempre eu tô com alguma coisa de Palmeiras. Meu carro tem coisa de Palmeiras. Minha vida tem coisa de Palmeiras. E eu sou obrigado a ver, mas não é palmeirense de verdade. Isso não é de verdade. Eu lembro o Versuti quando ele começou com isso, cara. Olha o desprezo que eu tenho, cara, com isso. Quando ele falou assim, mano, isso não se faz, hein? Ele tá começando a querer ditar quem é palmeirense. Vocês lembram disso? Na hora da live, eu, porra, Versuti, outro cancelamento, velho, pra mim. Aí depois eu falei, pô, passou uns dias, eu já cheguei pro Versuti e falei, cara, você tem total razão. Aí a gente começou a abordar o tema. Pô, um palmeirense chegar pro outro e falar que ele não é palmeirense de verdade. Que gestão, hein, velho, do Palmeiras, hein? Caralho, que gestão do Palmeiras, hein, velho? Puta que pariu, velho. Vocês têm noção que merda que é isso aí? Você tem noção que merda que é isso aí? Tudo bem, eles acham que perceberam a cagada, eles evitam hoje isso, né? Eles evitam, mas assim, que cagada que eles fizeram na comunicação do Palmeiras, hein? O torcedor palmeirense hoje desconfiar que um outro cara é palmeirense. Meu Deus, é tudo que o sistema quer, né? É tudo que o sistema quer, né? Caraca, porque eu nunca fiz isso com ninguém, mano. Tipo, de olhar um cara lá, você não é de verdade. E olha que tem, cara. Tem cara comunicando Palmeiras hoje que você olha a vida do cara pra trás, não tem nada de Palmeiras. Mas do nada ele virou especialista de Palmeiras. Por quê? Porque, porra, mano, pergunta aí, velho. Tipo, eu faço questão, vai lá, ó, Alfa, Beta e Gama, onde eu morei, pergunta quem que era o Fernando, chega lá no Caruzi, lá no
Na minha escola, eu falo assim, tinha aqui um aluno que jogava pelo time da escola, que só vinha com a camisa do Palmeiras, vai lá na Uninove, onde eu fiz educação física, pergunta lá pros professores, o Terrinha, vai perguntar quem sou eu. Agora, pra ver um cara de internet por conta de um técnico duvidar que a gente é palmeirense, velho. Ô, rapaziada, se eu não fosse palmeirense, eu comunicava a outros times. Não, só tanto sou palmeirense que eu durmo pensando em Palmeiras, que eu acordo pensando em Palmeiras, que minha mãe, quando entrou em coma lá, que eu falei pra vocês, a primeira pergunta que minha mãe faz, não é hoje é aniversário dela, né? Ela tá faleceu, mas é o aniversário dela. E ela me ensinou isso, né? Tipo, hoje é um dia que eu não tô bem. Mesmo assim, eu venho aqui fazer o que tem que ser feito. Vou treinar, tem que fazer na vida o que tem que ser feito. Agora sim, minha mãe pergunta assim, e o Palmeiras ganhou? Caralho, minha mãe não perguntou do meu cachorro, de mim, do meu pai. A primeira pergunta naquela ligação que eu tenho printada é, o Palmeiras jogou? O Palmeiras ganhou? Depois de um coma. E pra eu ver um cara de internet duvidar se eu sou palmeirense, brother. É uma tristeza isso, brother. Ai, cara, é uma facada isso, cara. Juro por Deus, é uma facada. É sério mesmo. É um desgosto, sabe, que eu carrego. Que, tipo... Sabe? Chega dessa palhaçada. E essa nota, tudo isso que a Mancha fez, só serviu para gerar mais desconfiança por parte da torcida, mais ruptura na própria torcida do Palmeiras, mais da própria imprensa no olhar para a torcida do Palmeiras. Foi isso que gerou. Só teve um aspecto negativo, né? E aí o Palmeiras empata nesse jogo, com certeza tá todo mundo puto, né? Mas a Mancha não vai falar nada grave agora, porque vai ter que manter o personagem que criou nessa comunicação falha e risível que fez. E só para pontuar mais um ponto, porque pontuar mais um ponto é foda, né? Eu falo aqui que eu sou linguista e meto uma dessa. Mas a questão aqui vai além do erro de comunicação, né, da falha de comunicação. A questão aqui é você falar em sistema. Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras é um time centenário, é um time campeão do mundo, é o maior campeão nacional, em títulos grandes ao menos, é um dos maiores campeões internacionais do Brasil, é um dos maiores, se não o maior time brasileiro da história, o único time que batia de frente com o Santos de Pelé, é o único time que é campeão em todos os momentos da sua história, tirando a fila dos anos 80, que formou uma geração peculiar, né, para dizer o mínimo. Não todos, obviamente, né? Que são torcedores tanto quanto qualquer um, tanto quanto o torcedor de 10 anos do TikTok, tá? Palmeiras é um time plural e histórico, e regular, mais do que qualquer um no Brasil. A gente vai falar de sistema. O sistema é contra os times pequenos. Sabe quem sofre com o sistema? Com aquilo que é sistemático, não com o sistema. O Remo sofre, Chapecoense, o Atlético Goianiense. Esses times sofrem com o sistema. O Vitória, o Bahia antes do City. Tá? O Santos. Se você pegar hoje uma bancada esportiva de São Paulo, ninguém fala de Santos. O Santos sofre com o sistema. Sofre com ele mesmo, com a sua incompetência, mas sofre também com o sistema. Porque ele não tem nem horário na mídia mais, mano. Você pega o programa do Neto, o que tu fala do Santos? A gente, beleza, mas não é, entendeu? Qualquer ESPN, quanto que eles falam do Santos? Isso aí, pra mim, o sistema atrapalha, realmente. Hoje o Palmeiras cara, o Palmeiras hoje, ele tem programa dentro... a gente vive um cenário de mídia, nós temos programa dentro das principais emissoras sobre Palmeiras. As bancadas, elas modificaram muito por conta do sucesso do Palmeiras. Como é que sistema? A gente quebrou o sistema já tem um bom tempo. Se você parar para pensar, eu comecei o canal porque nós tínhamos 10, 15% na grade de programação. Tipo, às vezes 50, às vezes 30, mas muitas vezes era nada. Eu cansei de ver o programa do Neto quando o Corinthians estava em alta. Pô, Neto, fala do Palmeiras. Não falava. Falava, caralho, não tem uma rede... Nessa época, mano, até falar um negócio pra vocês, cara, como que é a vida. Graças a Deus, né, mano? A gente sai de algum lugar ruim pra um lugar melhor. Cara, eu chegava assim, né? Teve um período que eu tinha TV por assinatura. Tinha um outro período que eu não tinha. Eu chegava pra ver aquele programa lá do Cacá Rossetti com o Milton Neves, e depois começou o programa do Neto depois de um tempo. O programa do Neto é antigo, né? Eu lembro que eu tava com loja de suplemento
já passava o programa do Neto. Tanto é que a treta do Kleber Gladiador foi lá. Cara, eu tô aqui porque o Palmeiras não tinha atenção, velho. Eu ligava a TV assim, a minha alegria na loja de suplemento era chegar na hora do programa esportivo e depois ir treinar no final da tarde. Então eu abria minha loja, nessa época eu tô falando, tá? Porque antes nem loja eu tinha. Não tinha nada, né, na vida. Nessa época aí, que eu já tava, tipo, tentando fazer minhas coisas e tal, a gente tinha 15, 20%, cara. Tinha hora que eu tinha que assistir Corinthians, cara. Daqui a pouco, cara, parecia que a intenção dos caras era todo mundo virar corintiano. Porque era Corinthians, tinha acabado de ganhar o Mundial de Clubes, então era só Corinthians, né? Alexandre Pato. Aí o Corinthians começou a cair. Foi basicamente isso, ó. 12, Corinthians campeão do mundo. 15, o Palmeiras renasce. Então o Corinthians ainda sustentou, 15, 17, mas começou a cair. Aí o Palmeiras furou o sistema. E hoje as emissoras têm programa de Palmeiras, mano. Se você for analisar, é um programa de Palmeiras disfarçado, mano. Entendeu? Analisa bem, que vocês vão perceber que, tipo assim, é um programa de Palmeiras, ou seja, até isso eu acho que falta leitura, porque o Palmeiras na mídia hoje, ele tem um apoio que ele nunca teve. O que ele não tem é grandes defensores, não, como é que eu posso dizer? Eles não têm grandes, igual o Flamengo tem, sabe? Representantes mesmo, assim, ele não tem. Mas tem conjunto, né? Isso não falta. E com mais, Fortaleza, o Ceará, todos esses times sofrem com o sistema, principalmente os times nordestinos. Os do norte, então, né? O Remo fazia quanto tempo que não subia para a primeira divisão? E com certeza você vai encontrar todo jogo erros contra o Remo, tá? Esses times sofrem com erros sistemáticos. Não tem sistema. Existem interesses que intervêm aqui e ali, mas isso não é um sistema, porque para ser um sistema tem que ser organizado, né? Falar de sistema, gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras é maior do que isso, né? Eu entendo o torcedor puto depois do jogo, eu entendo até o discurso oficial, muitas vezes para botar pressão no extracampo, falar algo desse tipo. Agora, uma torcida organizada, falar de sistema, gente, o Palmeiras, se tem alguma coisa, historicamente, ele está no grupo dos beneficiados. Entendamos o nosso tamanho. Não é Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Santos, São Paulo, todos os grandes, todo o G12 do Brasil é beneficiado, né, de forma contrária a todos os outros que não fazem parte do G12. A gente pode discutir aqui se entre Palmeiras e Flamengo quem é mais beneficiado, beleza, dá para discutir, mas falar em sistema... tem o SDJD, concordo, havia um precedente absurdo, ridículo, né? Ô, pessoal, presta atenção, tem mais um palmeirense que falou que tá na live. Rogério, tá na live? Ele falou, Fernando, estou na live daqui, que sobre a reação da coletiva do Abel, ele começa falando que não foi uma excelente partida. Pessoal, presta atenção. Eu analiso o que o meu ouvido escuta, tá? Eu não tenho problema não se ele estiver escutando mal, mas espera só um pouquinho. Ó, eu vou colocar onde eu vi a coletiva primeiro, tá? E depois a gente vai ver ela se tem algum erro. Onde eu assisti... Sua conta de energia só aumenta? Foi isso aqui, ó. Porque eu tô recebendo questionamento desde ontem, tá? Cara, eu analiso o que eu escuto. Se eu escutei mal, eu vou pedir desculpa, mas veja o que vocês escutam. Veja o que vocês escutam. Eu analisei o que eu escutei. Ó, meu amigo, você falou que você tá na live daqui. Qual que é o seu nome mesmo? Rogério, eu tô te respondendo na live agora, ó. Você e todo mundo que me questionou sobre isso. Presta atenção, escuta. Acho que fizemos um belíssimo jogo. Eu tô surdo, pô. Eu só posso estar surdo. Pera aí. É só a minha opinião. Não, acho que fizemos um belíssimo jogo. Agora, se tem pra trás algo, eu não vi, cara. Entendeu? Porque a TV Palmeiras, ela soltou. Quer ver? Que horas que ela soltou essa coletiva? Se é que ela soltou. Quando o Palmeiras empata, perde, não é bom, a TV Palmeiras demora mais, ó. Aqui é a coletiva, certo? Então vamos lá. Queria que você... Se aqui tá diferente, eu não tenho culpa. Porque aqui, que horas que saiu isso aqui? Isso aqui saiu às 12 horas. Se agora é 11 horas, pensa comigo aqui. Se agora é... coloca mais lento, mano. Eu vou escutar no ritmo, mano. Agora, o que vocês querem que eu faça? Coloque em hebraico pra ver se ele falou outra coisa? Colocar mais lento?
tudo isso para passar o pano para ele. Se ele não falou, vai estar aqui. Eu tô só. O que eu faço? Eu coloco o quê? Eu aperto a tecla SAP, coloco mais lento, compro um ouvido novo, coloco um ouvido na testa. Eu tô analisando o que eu tô ouvindo, cara. Se ele tem uma dicção ruim, aí é problema dele, não é meu, cara. Trabalha para ter uma dicção melhor. Pô, tá claro o que eu falo aqui para vocês? Trabalhe a sua dicção. Ele é português, então ele tem sim, né, uma particularidade na fala que é diferente da nossa, né? A língua portuguesa de Portugal. Agora, o que eu entendi foi isso. Agora, se ele quis dizer outra coisa, eu peço desculpa, mas foi o que eu entendi. E também porque na hora que a gente assiste a coletiva, veja, que horas que acabou o jogo do Palmeiras? O Palmeiras jogou às 7, acabou às 9. Que horas que a gente fez a coletiva? 10h30, 10h20. Na TV Palmeiras, a coletiva saiu, que horas? 11h30 da noite, quase meia-noite. Se analisasse o jogo, né? Claro que teve algumas circunstâncias, o jogador expulso, o Andreas expulso, a gente não sabe como seria se o Palmeiras estivesse com 11 em campo, qual seria o resultado final. O gol no final, não sei se você acredita que o Carlos Miguel falhou ou não. Você acha que o Palmeiras jogou abaixo do que se imaginava, abaixo do esperado hoje? Como é a minha opinião, é só a minha opinião, não, acho que fizemos um belíssimo jogo. Para todo mundo que tá me questionando, cara, que vídeo que vocês viram? Tem 2 coletivas? Porque desde ontem eu tô recebendo ou asteriscos ou questionamentos. Cara, desculpa, tudo bem, eu falo para vocês, a gente é que nem, sabe com a Thalita aqui, às vezes a gente, faz muito tempo que a gente não discute, mas quando discute é igual o homem, vocês viraram esposa, isso, do Abel? Então até quando a gente tá errado, até quando a gente tá certo, a gente tá errado, porque quando você tem um relacionamento com a mulher, muitas vezes com uma mulher, você tem que falar que você tá errado, certo, mesmo quando você tá errado. Virou isso a torcida do Palmeiras? Vocês são o quê? Namoradas do treinador? Tudo bem, vocês estão certo. Tudo bem, eu tô errado. Tá bom. É tipo, tá bom, tô errado. Pô, que loucura. Então, desde ontem, ele falou que não fizemos um belíssimo jogo. Eu falei, não é possível, mano. Não é possível, mano. Lá na live ontem eu já tinha voltado. Eu falei, bom, às vezes os caras cortou. Porra, o nosso palestra também falou. Então tá bom, eu tô errado. Pô, não é possível, cara. Agora a gente também vai debater aquilo. Não, mano. Eu vou fazer minha way, mas não agora. Eu vou esperar um pouco. Agora também tem essa. A gente vai começar a debater. Meu Deus. O que cada um ouviu? Caralho, eu nem vou falar a última coisa que eu falei, que deu uma treta. Tá louco, mano. Certo. Eu pensei que bilhar jogava com bola de bilhar. Parece que estão jogando bilhar com outra coisa hoje em dia, viu? Pelo menos eu jogo com bola de bilhar e taco de bilhar. Mas eu tô achando que tem uma galera que joga bilhar de outro jeito hoje, viu? Porque não é possível, não. Não é possível, não. A gente tem que investigar esse tipo de coisa, mas eu estou falando do campo, porque o STJD, ele não tem capacidade de mudar resultado, né? Por mais que ele vai lá e dá uma punição absurda pro Alan, pro Paulinho, pro Abel, pro Maurício. Eles estão corretos, porque, tipo, quem discordou deles também, eu não duvido que na publicação tá gente, ele não falou isso. Se o nosso palestra concordou, é o que a gente ouve, cara, não é possível, porque para onde vai parar essa torcida? Por que eles fizeram o post, vocês acham? Porque questionaram eles também, galera, eu tô falando pra vocês, eu tenho 100 mil seguidores, eles têm mais. A noite inteira eu fiquei recebendo xingamento de... A saúde mental tá em falta, viu, velho? Um intervalo pra minha proteína, rapidinho. Esposa que me assiste e vê o marido defender o Abel assim, nas redes sociais, eu tenho certeza que é o mesmo mano que chega em casa e fala que o arroz dela tá ruim. Entendeu? Eu tenho certeza que tem namorada que me escuta e fala assim, caraca, meu namorado não me defende igual defende esse técnico. Eu tenho certeza.
Eu tenho certeza. Até quando o cara fala uma parada, reconhece que o jogo foi ruim, o Zenzo quer... Eu não duvido que isso daí foi fruto de algum passapano que fez esses vídeos curtos de merda, falando assim, vocês entenderam errado. Vocês entenderam errado, ele disse isso aqui. Eu não duvido, eu não vi o vídeo, tá? Mas eu não duvido que foi isso. Eu não duvido. Ele não joga no campo, ele não muda resultado, tá? E o Palmeiras tem que ganhar com ou sem Alan, com ou sem Maurício, com ou sem Paulinho, tá? Porque esse é o tamanho do Palmeiras. Desculpa, mas falar em sistema é diminuir o que é o Palmeiras, e isso para mim é inaceitável. Então, eu queria pontuar isso, tá? Mais uma vez, eu acho que não dá para deixar passar, porque são 2 pontos absurdos, né? Você colocar sua própria torcida contra sua própria torcida, já vivendo uma guerra civil, e é você falar de uma coisa que só diminui o clube. Tá? O Palmeiras é um clube gigante, a arbitragem é uma merda para todo mundo, a CBF é uma porcaria, o futebol brasileiro é amador, muito por causa da CBF, e todos sofrem com isso, principalmente os pequenos, ou aqueles do Nordeste, ou aqueles mais lá do Sul e do Norte, aqueles que têm menos mídia, não necessariamente os pequenos. Porque também tem time grande como o Vitória, como o Ceará, times gigantes como Vitória, Ceará e Fortaleza, que também sofrem muito, e tantos outros, né? Não é só os pequenos, né? Então, vamos falar de sistema, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos entender qual que é o tamanho do Palmeiras, qual que é o tamanho do P que vocês têm no peito, né? Vamos começar a pensar um pouquinho o que é o Palmeiras. Vamos falar então, né, do time que hoje, talvez, né, não seja tão grande quanto já foi, porque um time que no Nubank Park, né, ou no Teatro Nubank, que eu acho que deveria ser o nome ideal para esse estádio, não consegue se impor contra o Cerro Porteño, né? Um time que o mesmo Abel Ferreira, com elencos piores, passava por cima na mesma competição, nas mesmas fases decisivas de mata-mata. O Palmeiras entra em campo para jogar contra o Cerro Porteño e não consegue ganhar do Cerro Porteño depois de descansar com a porra do Fortaleza e descansar com a porra do Internacional. É isso que é mais indignante. Você vai jogar com Fortaleza porque você ganhou o primeiro 3-0 e você descansa no segundo jogo. Justíssimo. Aí você vai jogar em casa com o Internacional depois de ter descansado no segundo jogo contra o Fortaleza e você entra com o time titular e não joga nada. Isso é inaceitável, como eu falei no último jogo, no último pós-jogo. E aí você vai jogar contra o Cerro Porteño depois de 2 jogos sem correr e você não joga nada. É inaceitável, gente. Pelo amor de Deus. É 1 bilhão de investimento. E 2 anos sem não ganhar nada. E aí a gente tá... Qual que é o horizonte prático? Porque eu venho falando aqui desde o começo do ano do lúdico, do que se abre praticamente também, mas tirando o Palmeiras, né? Falando mais do que é externo ao Palmeiras, aos seus adversários, ao sorteio, a esse tipo de coisa. Né? Mas praticamente, esse time dá confiança para você para ganhar qualquer coisa. Para ganhar um amistoso contra o Ibis, a gente tem confiança de que o Palmeiras ganha. Qualquer time que se defende, coloca o Palmeiras em complicações. É inaceitável esse tipo de coisa pelo Palmeiras. Vamos juntos. Como é que você quebra... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que você quebra um adversário que se fecha? Não é com drible, não? Ou inventar alguma outra coisa que eu não tô sabendo? Ou você toca a bola que nem a Espanha. Agora você vai falar assim, olha pra Copa. Quando entrou o Williams e foi mantido o Yamal, o Williams pegava a bola e tocava de lado? Mano, o Arias tá tentando passar do jogador... Tipo assim, ele acha o quê? Que ele vai botar a bola... Mano, o Arias, ele assim... Eu sei o que tá acontecendo com o Arias, não, cara. Cara, o Williams, ele retém a bola com ele, vai pra cima, aí toca. Entendeu? Toque rápido, drible. Cara, é ultrajante, velho. Você vê uma Copa do Mundo de um time que sabe jogar, tipo Espanha, França, qualquer um. Até a Argentina. E você vê a seleção Você vê o time do Palmeiras e você traçar algum tipo de paralelo. Cara, como é que você vai quebrar o time fechado do jeito que é feito, velho? É tipo assim, o grande jogador europeu, ele sempre vai encarar um pouco o jogador para tomar a decisão do passe, entendeu? Aqui no Palmeiras é passe, estão criando um jeito de jogar que assim, você tem no futebol os 2 toques, né? Palmeiras é tipo um passe antecipado, eu diria. O cara nem pegou a bola, já tá pensando em tocar. Não tá, parece batata quente o bagulho. Você tipo, sabe? Tá queimando, queimou. Batata, queimou. Toca a bola, não é comigo. Toca aqui que não é comigo. Não tem mais protagonismo. Até vi alguém fazendo a análise do Alan, falando que o Alan é o único. E realmente é o único mesmo, mas ainda assim,
Coitado do moleque, né, mano? Está esperando dele o que vem do Estevão. Vixe, Maria. Pega mais uma proteína lá pra mim. Não vai. E aí, ele vai fazer a análise até aqui, galera. Eu vou seguir aqui, ó. E aí depois eu vou colocar para vocês o sisteminha de jogo que, mais uma vez, a gente vai acertar. Sabe quando o Abel vai acertar o Palmeiras? Quando colocar em campo a 4-1-3-2, ou a 4-3-3, ou a 4-2-2-2. Eu posso apostar com qualquer um, já ganhei. Para que vocês vão apostar comigo? Já ganhei. Esse time não se acerta com 3 zagueiros, não ganha os 3 títulos com 3 zagueiros. Só vai ganhar quando ele falar, errei, vou voltar lá pra merda lá do sistema que o Cebola me entregou, que é onde o time funciona. E olha isso, já rodou jogador, e a gente ainda tá falando do time lá do Cebola, mas é a verdade, 4-3-3, 4-2-2-2, 4-1-3-2. Ele colocou, você vai ver. Você vai falar, o que muda, Fernando? Eu explico aqui pra vocês o que muda. Se a gente vier, novamente, o sistema com uma linha de 4, um volante, um meia de ligação, 2 meias criativos e 2 atacantes, o Palmeiras vai jogar bola. É só colocar em campo e dar tempo, né? Às vezes, na primeira oportunidade, já surte o efeito. Lembra quando a gente buscou o campeonato, que primeiro ele coloca os moleque, aí ele coloca os moleque para buscar o campeonato, aí a gente vai fazer um jogo contra o Santos, mas vocês não queriam os moleques? Vocês não queriam não sei o quê? A gente queria, mas a gente não acha que, tipo, você vai colocar uma vez e já vai resolver todos os problemas, porque não é assim, né? Não é vocês mesmos que falam que não é assim? A gente queria ver Kevin, Giovani, na época Kevin, desculpa, Hendrick, só que você colocou num clássico e veio lacrar na coletiva falando, não era isso que vocês pediam? Com continuidade, cara. Com continuidade. Você acha que você engana quem? Colocando em campo para provar que dá errado. Você só pode falar que uma ideia dá errado quando você faz ela várias vezes, que nem você fez, com 2 laterais, 3 zagueiros, e ela puxa para trás o time. Pô, porque aquele dia contra o Santos, esquece o resultado, teve, mano, leveza, sabe? Era Kevin, Luiz Guilherme e Hendrick. Só que, né, cara, o encantador, né, o ilusionista, né, o Aladim, né, mestre da flauta, ele encanta cobras, ele consegue fazer um trabalho impecável nesse sentido, né? Pelo final do ano, mais uma vez, há quanto tempo a gente vai ficar esperando que tudo vai dar certo, enquanto o campo fala exatamente o contrário? Primeiro semestre teve resultado, e daí que teve resultado? Não adianta você ficar 37 rodadas na liderança. Se você não terminar o campeonato na liderança, acabou, você está derrotado. Não adianta chegar nas finais e não conseguir jogar e não ter perna para jogar. E a gente já vai jogar o segundo jogo contra o Cerro Porteño com o Evangelista no meio de campo. E aí começa a mostrar como o elenco de 1 bilhão é mal formado. Porque a gente não tem substituto do nível do Andrés, que foi moleque. Não deveria ter sido expulso, mas não teve malandragem para jogar esse jogo. Mas não queria falar nada não. Mas e quando um dos dois tiver um LCAzinho, hein? E se eles tiverem uma lesãozinha de posterior, hein, ô Guilherme? Imagina se eles tiverem um ligamento. Pode acontecer com qualquer um de nós. Ontem mesmo na academia treinando, deu estiramento de peito em mim aqui, ó. Fazendo o ombro. Não tava nem fazendo o músculo. Tava fazendo o ombro. Provavelmente alguma coisa que eu fiz errado sem ver. Puxou. Isso aí a gente tá... E aí? Hoje é uma expulsão. Amanhã é uma lesão. Porque o jogador tá começando a jogar sob pressão. A partir do momento que você começa a fazer uma atividade sob pressão, com pressa... o que vai acontecer, gente? É foda, eu vou acertar de novo. Aí as pessoas vão falar assim, pô, que boquinha, hein, que não sei o que. Não, cara, não é boquinha. As pessoas que se prezam a observar o esporte, a estudar como isso funciona, entende que é normal. O atleta sob pressão, ele toma piores decisões e ele se machuca mais. Porque ele está sob pressão, cara. O corpo é conectado com a mente. Não tem como. Porque se ele está sob pressão, aí entra tantas variáveis aí. Como é que tá o sono desse cara? Sob pressão. Como é que tá a hidratação dele sob pressão? Será que ele tá fazendo tudo certinho? Como é que tá a suplementação? Como é que tá a cabeça? Aí o que acontece? Lesão. É simples. Hoje foi uma expulsão, mas talvez é um aviso. Suas antas, contrata a merda do Fabinho ou outro jogador, burros. Ou vocês vão esperar. É um aviso.
Ó, perdemos é um aviso. Aí você vai falar, agora tá misturando religião. Eu tô. Ele faz também, por que eu não posso? Essa porra foi um aviso, velho. Ó, hoje é um cartão, amanhã é uma lesão. Quem que você vai pôr do banco? Eu tô misturando, porque parece um aviso. Enquanto isso, vamos fingir que não tem mercado da bola, que não tem volante. Aí o Vasco contratou o Santiago Souza. Mas confia, tá, gente? Não tem volante no mercado. Não tem. Não tem. Volkswagen comprou todos. Não tem um no mercado. Não tem não. Não tem não. Aquela lista que a gente mostrou para vocês lá é ex-jogadores. Não são volantes. Só tinha o Danilo. Só o Danilo, não tem outro, tá? É só o Danilo. Só o Danilo. Confia, rapaziada. Confia. Né? A bica que o Vitor Roque levou, sim, era um lance para expulsão. Aquilo cara, é antiesportivo, né? Se a gente tivesse tribunais sérios no futebol sul-americano, aquele cara seria julgado, não o Alan, não o Maurício, não o Abel, não o Paulinho, né? Mas aí é outra questão, é extra-campo, isso não interfere o 0-0. E garanto, Rafael, se é pra jogar com 3 zagueiros ou não, é melhor trazer ele pra jogar. Não, Rafael, olha só. Rafael. Pessoal, assiste o canal inteiro. Eu vou deixar na descrição. Vamos pro papo aqui que vocês já estão me deixando doido, mano. Ó, Rafael, vamos lá. Vou te responder. Vamos montar o Palmeiras aqui? Você falou assim, e vai adiantar trazer o que, o Fabinho? Pra ele continuar usando 3 zagueiros, pode trazer quem for com esse técnico, não ganha nada. Ah, não, vamos com o Emiliano. Realmente, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa usar o Fabinho, o Fernandinho pra dentro de uma zaga do que o Emiliano. Claro, cara. Claro que é. Eu posso mostrar aqui no sistema pra você, ó. Você falou que não adianta nada, né? Tá bom, vamos lá. Se você pega o Fabinho e não a merda do Murilo aqui por dentro e faz o 3 zagueiros com o Fabinho aqui. Fabinho aqui, ó. Você é daqueles que acham que também o Kanté não resolve? Tá bom. Vamos lá. Vamos colocar aqui a porcaria do Murilo de volta. E vamos colocar aqui o Gomes. E eu não quero esse sistema, tá? É só para te responder mesmo. Aí você vai falar para mim. Dá um exemplo aí. Aí você fala assim, tá, mano, mas vai sobrar aqui Aqui é uma variável pra gente debater. Você vai tirar o Vitor Roque? Não. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode trazer o Arias pra cá, traz pra cá e o Vitor Roque. Eu só quis trazer uma variável pra falar, pra gente pensar algo diferente. Beleza? Pô, Fernando, e os substitutos? Aqui Maurício ou Paulinho, quando o Paulinho puder jogar, quem sabe até o ano de 2030. Aqui o Maurício ou o Paulinho, aqui os 2 atacantes. Mas o Arias, perfeitamente, ele pode funcionar aqui, tá? Agora, o que eu não faria é trazer o Arias para cá. Ou eu trabalho o Arias aqui, e aqui fica o tradicional do Vitor Roque com o Paulinho. Só que e aí você tem o Fabinho aqui dentro da zaga. Então o Fabinho vem empurrar aqui como um volante. O Alan vai ser o ala. A movimentação que ele pede pro Andreas Pereira, ele vem cobrir aqui pra gente. E ele libera o Arthur. Entendeu? Agora, como eu não gosto dessa bosta de sistema, a única coisa que eu faria era o seguinte, volta a zaga quando puder, vem o Arthur pra cá, e aqui, infelizmente, a gente vai jogar com o Giai. Infelizmente. Aqui, a gente vai desconstruir isso daqui rapidinho, tá? Vai voltar para o que era, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, o Alan aqui. Isso daqui é o caminho mais fácil para ele voltar ao que estava acontecendo. Agora, se ele quiser o 4-1-3-2, mas o Marlon Freitas não é primeiro volante, vai ter que ser. É o que a gente tem. Vai ter que ser. Esse aqui é o 4-1-3-2, que na prática, velho, não muda nada pro 4-2-2-2, mano. Na prática, nada. Porque, tipo assim, não é assim, vamos lá, 4-1-3-2, olha lá, ninguém ataca, ninguém... Não, cara, na prática, mano, dá raiva falar disso, cara. Você vai puxar pra cá, que é o que ele já faz, você vai puxar pra cá, você vai puxar pra cá, é 4-4-2 de novo. Se você quiser, você pode até puxar um pouquinho o Vitor Roque, ou então você faz assim, Vitor, recompõe pra mim aqui que você tem velocidade, e o Arias vai ficar aqui, tá? É o que acontece, vira um 4-5-1, cara. Olha aí, ó. Na marcação, eu tô falando, tá?
É muito simples, mas ele prefere a salada dos 3 zagueiros para poder. Ele conseguiu. Eu vou falar que sim, tem acertos, hein, Abel? Você conseguiu acertar lá o mapa de calor. Eu tiro o chapéu para você. Você conseguiu, tipo, o mapa de calor era o problema, eu vou dar amplitude, vou corrigir. Corrigiu mesmo. Não tem como falar que não corrigiu. O mapa de calor do Palmeiras hoje é decente. O problema é a tomada de decisão mesmo, mas o mapa de calor você corrigiu mesmo, ó. Tá aqui, ó. Tá corrigido o mapa de calor do Palmeiras. Isso eu não debato. Assim, eu estaria jogando o jogo do Abel. Eu tô tentando jogar com vocês o jogo da verdade. Então, de fato, ele corrigiu. Agora, você precisa fazer com que os caras tomem melhores decisões, né? Entendeu? Por que corrigiu, gente? Porque os 3 zagueiros, ele obrigatoriamente aqui, ó, porque você olha a linha com 4, mas são 3 zagueiros, cara. Tá vendo? Esse tá jogando meio que de lateral, mas são 3 zagueiros. Então você empurra o time. Então você corrigiu o mapa de calor? Sim, cara. Vamos lembrar como que era o mapa de calor antes? Vamos cá. Aqui, ó. Vamos lembrar como que era uma porcaria? Quer ver? Ó, lá atrás, vamos voltar mais ou menos onde a gente debateu isso. A gente debateu mais no ano passado, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Contra o Corinthians. Não tem problema. Qualquer jogo, tá? Não sei se vai estar ruim. Ó como que era o mapa de calor antes. Ó o Maurício. Olha o Maurício. Olha o Maurício, mano. Tá? Marlon. Olha só como era mais baixo o posicionamento. É onde ele sabe jogar. Aí é um dilema. Você quer provar pra gente ou você quer... Porque o que você sabe fazer, Abel, é isso aqui, cara. A parada é essa, que é o grande dilema. O que ele sabe fazer é isso aqui. Ó, vamos voltar um pouco mais, ó. Vamos voltar em 2025. Vamos pegar o Inter, ó, 4-1. Vamos pegar o River, 2-1. River, 2-1 e 3-1. River Plate, 2-1. Olha aqui, ó. Ó se eu tô mentindo. Quando o time se postava lá atrás, é o que ele sabe fazer. Mas é o que vocês falavam, e eu também, que tipo, mano, que jogo que o Palmeiras faz, hein, velho? Mas é o que ele sabe fazer. Ó o monstro aí, Evangelista. Ó o Aníbal. Tá vendo? Todo o mapa de calor priorizando defesa pra contragolpe. Ele só sabe jogar assim, galera. E não é um problema, é o que ele sabe entregar, tá ligado? Porra, infelizmente é isso. Pode ver que ele tentou, tá? Eu não posso falar que ele não tentou, entendeu? Você pegar até Universitários, que foi 4-0, presta atenção. Ó, olha isso. Vê como é que eu tô mentindo pra vocês. É só vocês pararem pra pensar um pouquinho, quem gosta de futebol. E olha que assim, a gente tem um posicionamento baixo contra uma linha de 5, entendeu? Ano passado. Vamos de novo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, não tem problema não. Ó. Peraí. Ó. Não, aqui é muito cedo, né? Pode ser, ó. Vamos voltar lá perto do Mundial de Clubes. Não, eu não vou pegar time europeu, não, porque é muita, né? Vou pegar o Grêmio, ó. Ganhamos de 1-0 do Grêmio. Vamos ver como é que foi. Luigi. Olha onde jogou. Até que aqui foi bom, ó. Até que aqui foi mais parecido com agora, ó, contra o Grêmio. Emiliano Martins, mas tá vendo como é diferente? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, ó, só pra gente concluir. Ó. Teve aquele jogo do Inter, mano, que a gente fez linha de 6, cara. Me ajuda aí. Foi esse ano, foi? Não foi? A gente montou a linha de 6 contra o Inter, já aqui, não foi? Ó, Internacional, ganhamos de 3-1. Vamos ver, vamos relembrar. Alan. Olha onde o Alan jogou. Olha aqui. Olha o Maurício. Olha o Maurício. O Maurício era volante. Eu falava pra vocês, estava quase como um volante, mano. Nos jogos. Piquerez. Kelvin. Esse aqui é o que ele sabe fazer, cara. E não tem nada de errado nisso, velho. É ele que não tem humildade pra falar assim, ó. Eu realmente, sei lá, tentei fazer o time tocar a bola, tentei o time... E você vai ver, se o Palmeiras, se dá certo, vai voltar isso aqui. Querem apostar comigo? Que não vai dar certo o que ele tá fazendo. Quando começar a dar certo é quando ele priorizar a defesa. Porque é o que ele sabe fazer. Ele só não tem humildade pra chegar e falar assim, ó. Olha, eu tentei, mas o que eu faço de melhor é explorar a transição. Qual o problema? É que ele quer passear entre o Guardiola, o Klopp, o Luiz Henrique, mas ele é... É isso aqui. Todas as vezes que a gente foi campeão, pega pra ver como é que foi. Pega pra ver. Entendeu? A transição pra mim do Palmeiras começa contra o Flamengo, mas se você analisar com calma os 3-0, Flamengo, tá? Antes dele fazer a transição.
O Alan, a gente com um a mais, tá? O Arias, com um a mais, hein? Com um a mais. Aqui começa a transição. É que as pessoas não querem parar para ver se é verdade, pensar. Tanto que eu provo para vocês que a transição começa aqui. Vocês estão vendo o Júnior Barranquilla, ó? Eu não vou pegar a derrota, tá? Eu não vou pegar a derrota do Cerro. Eu vou pegar aqui a vitória de 4-1 com o Júnior Barranquilla, ó, que é um jogo depois, tá? Olha aqui o Emiliano Martinez, Alan e Arias, tá? Percebe que já começa um movimento ofensivo um jogo depois do Flamengo, que vem aquela confiança, tal. Acho que agora a gente pode propor, não pode ainda. Sabe por quê? Vamos voltar aqui de novo antes da Copa. Tá vendo o Flamengo aqui? Tá vendo o Cruzeiro aqui em cima? O Cruzeiro foi antes. Aqui foi antes. A derrota já pensando no Flamengo. Olha o que aconteceu aqui. Agora, olha aqui. Cruzeiro, Felipe Anderson, Arias. Tá vendo? Marlon Freitas. Não é esse posicionamento dos zagueiros alto, ó, que tá sendo agora. Vamos voltar só mais um jogo antes do Cruzeiro. Então essa transição ela começa principalmente depois aqui do Flamengo. Ó, vamos voltar mais um pouquinho. Que até também tinha como a gente pegar número de passes. Ó, Fluminense, lembra Fluminense? Olha só como a gente ainda jogava, ó. Maurício e Alan. Olha só. Aí o Vitor Roque e o Lopes ali no ataque. Aqui é a 4-1-3-2, ó. Pronto, ó. A 4-1-3-2 aí. Só não é repetida, né? Kelvin, lá embaixo. Piquerez, lá embaixo. Olha isso aqui, cara. Olha o tanto que o Piquerez defendeu nesse jogo. E eu não consigo entender por que a gente não abre um debate disso. Faz o que você faz melhor, cara. Pô, cara, é tipo assim, a gente vai criticar. Agora, você tentou, eu vou reconhecer. Eu reconheci, eu falei, cara, tá tentando, mano. Tá tentando, eu não tô tão nervoso. Só que assim, mano, quando começa a cair o número de passes, quando a gente vê que a gente faz um primeiro tempo com o número de passes 350 e o adversário 100, e no segundo tempo termina 470, 450, mano, galera, assim, não precisa explicar isso, né? Tipo, tem duas análises, não sustenta ou segura para o contragolpe. Não tem como fugir disso, é uma coisa ou outra. Pode ser um pouquinho de cada um. Então, assim, para mim, você vai ver, não à toa, quando melhorar, no meu ponto de vista, vai voltar a fazer isso daqui. Detalhe aqui contra o Fluminense. Olha só. Que é o nosso próximo adversário. Esse foi o Fluminense do Zubeldia contra o Palmeiras, hein? Só Fluminense, ó. Ó. Palmeiras fez o gol, o Fluminense empatou aqui, lembra? E depois aqui a gente tem o segundo tempo, ó. Os gols, né? Ó. Tá vendo? Aí, uma coisa interessante aqui. 315 passes. É o que a gente está trocando no primeiro tempo hoje. 315 no jogo, contra 574. Posse de bola, 35% de posse de bola. Vamos voltar lá naquela vitória do Internacional, para vocês verem a semelhança? Vamos voltar lá para vocês verem. Internacional, 3-1 fora de casa. Estatísticas da partida. Internacional, 473 passes. Internacional. Contra 302 nossos. 38% de posse de bola, 3-1 pro Palmeiras. Tá vendo? Vamos pegar time limitado. Cerro Porteño. Ah, esse é o jogo de casa, desculpa. Cerro Porteño não. Deixa eu voltar aqui. Não, pode ser, vai. Vamos só ver por curiosidade. Peraí, mas aqui com certeza a gente foi melhor. Ó, dá pra ver aqui. Estatística aqui do jogo. Ainda assim, ó, a gente foi melhor, tá? Mas 379 passes só. 379 passes a 250. Posse de bola maior, mas em casa, né? Tá, entendeu? É isso, cara. Pra mim, só vai melhorar. Ele é um treinador de repertório só. Ele não gosta de admitir, ele não vai admitir nunca. Eu acho que parte um pouquinho também do ego, um pouquinho também do valor, né? As pessoas querem ter valor. Eu sou um comunicador de... Eu posso falar para vocês, eu acho que eu sou um cara de um tipo de comunicação. Eu, por exemplo, não faço vídeo dançando, eu não gosto de fazer vídeos engraçado. Qual o problema a gente falar que a gente tem limitações? Eu tenho as minhas, mano. Eu tenho as minhas. Eu venho aqui para vocês e falo tranquilamente, não sou bom em tudo. Sou ruim na maior parte das coisas que eu me proponho fazer, mas o Abel não. O Abel, ele é gênio. Ele é escritor, ele é ator, ele é discípulo do Mourinho, ele é técnico, ele é dirigente, ele vende, ele forma, ele é bom em tudo. Eu já tô tranquilo, eu falo, boa parte das coisas que eu me proponho fazer, eu não faço bem. Eu tento.
Algumas coisas eu faço bem, que é o que eu tô tentando mostrar aqui, pra quem vai assistir o vídeo. Que vídeo, hein? 1h50, ó, imagina a edição, mais 1 hora que eu vou perder pra editar isso aqui.